Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre as outras ferramentas, sobre os outros recursos que permeiam esse universo aí, esse ambiente do digital, do marketing digital como um todo. Hoje eu estou aqui com uma designer, uma cliente também, uma amiga, uma pessoa muito especial, que a gente vai trazer um baita conteúdo para vocês e um tema muito bacana, tá? Que eu acho que vocês que estão nos assistindo aí, que estão nesse dia a dia de criação de conteúdo, de empresa e sabem a importância de ter uma marca forte no mercado, com certeza vocês vão tirar bons insights desse conteúdo, tá? Então, logo depois da vinheta eu já apresento o tema e a convidada desse episódio. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Dogcast. Hoje eu tô aqui então com a Evelyn, conhecida aí nas redes sociais, né, no Insta como Eve, a Eve Designer. E hoje então, Eve, queria te deixar primeiro te apresentar para a galera aí, para minha audiência, para quem ainda não te conhece, contar um pouquinho sobre ti, né, como pessoa aí, como designer, e depois disso a gente já vai emendar aí algumas boas perguntas. Certo. Eu vou olhar pra onde? Pode olhar para mim. Então, eu trabalho com design desde 2020. Eu comecei na época da pandemia. Legal. E eu nunca comecei pelo Photoshop e pelo Illustrator, como todo mundo acha, né? Eu comecei sempre pelo Canva, que é o famoso Canva, que todo mundo... acho que todo designer já usou, né? E eu usava muito também o Adobe Spark, que foi ali o meu início, né? Legal. Então, eu sempre usei os programas gratuitos para começar com design. E eu sempre fui muito do lado artístico, né? Matemática nunca foi meu forte. Português nunca foi meu forte. Eu sempre gostei da parte artística. E foi desde sempre, assim. Seja para cantar, seja para fazer aula de desenho. Eu sempre fui desse lado criativo. Então, eu sempre procurei por profissões que fossem sempre virar para esse nicho. Do lado da arte. Então, eu comecei com design gráfico em 2020. Eu trabalhei numa empresa de encapsulados, né? Eu comecei a rotulagem de produtos lá. E no começo eu trabalhava com prospecção de cliente, né? Legal. E aí, depois que eu conheci o Canva e eu fui para esse lado artístico, eu comecei a fazer, então, a rotulagem dos produtos. Na época, na verdade, eu pedi para trabalhar com design, porque eu gostava muito do lado artístico, mas tinha uma funcionária que fazia essa parte na época. Então, eu que me ofereci e falei, não, eu tô gostando de trabalhar com isso aqui hoje, e isso aqui é mais interessante para mim, e eu gostaria de poder fazer a rotulagem dos suplementos, né? Que a gente fazia a rotulagem de suplementos lá. E aí, o meu patrão, na época, falou, não, show de bola, faz o que tu acha melhor, vamos começar a fazer o teste. E aí, eu me organizei, então, eu comecei a fazer rotulagem de produtos e daí eu descobri a identidade visual e foi só sucesso. Se apaixonou. Me apaixonei. Que legal. Bom, a galera aqui já tá familiarizada, então a gente pode citar nomes, né? A empresa que começou foi a Caps, foi né? A Caps, isso, a Caps Express. Sim. Inclusive, a galera toda já esteve aqui, o Vini, o Júlio, o Estevam já tiveram aqui. Sim. E muito tempo, até brinquei quando chegou hoje, né? Muito tempo eu te incomodava para pedir os mockups lá quando a gente precisava gerar alguma arte aqui, alguma coisa pro tráfego, né? Então foi bacana, eu achei uma baita escola. A Caps hoje, como atende muitos donos de negócio, né? Pessoas do mercado aí que estão lançando sua marca, lançando seus produtos, eu acho que tu acaba tendo também um conhecimento de marca muito grande, né? Muito vasto. E, pô, tu produzia, tipo assim, muito rótulo, né? Rótulo. Muita arte, todo dia coisa nova, né? Eu tirei muita experiência de lá. Por isso que até eu gosto de citar, porque lá foi o meu crescimento profissional, assim, principal. Tipo, eu conheci muitas empresas, eu conheci muitas referências, eu ganhei muita indicação. Então, lá foi onde eu tirei 90% do que eu aprendi, do que eu sei hoje, sabe? Então, por isso que é muito interessante, né? Tu chegou a fazer faculdade de design gráfico? Eu tô fazendo agora. Tá fazendo agora? Eu tô fazendo um tecnólogo em design gráfico na Unopar. E eu me formo, inclusive, ano que vem. Olha aí, bacana. E aí, claro, tem muitos designers que não preferem não fazer faculdade, porque a gente consegue aprender, né? Não em específico com faculdade, né? Mas eu acho que é interessante a gente ter uma formação a mais. A gente ter um certificado, a gente ter, porque querendo ou não, agrega valor, né? Total. Então, por isso que eu decidi, anos atrás, a começar a faculdade e já me formo ano que vem, passou super rápido.
Bacana. Sabe que eu acho que, assim, para as profissões hoje ligadas ao mercado, o design não necessariamente está ligado ao digital, mas principalmente as profissões, assim, que estão nesse universo do digital, eu acho que, assim, a gente não precisa ter a faculdade ou a teoria necessariamente para começar, mas eu acho que é importante para continuar. Isso, exatamente. Né? Então, tipo assim, quando eu comecei, eu também comecei fazendo arte, né? Eu não me chamava de designer, mas eu comecei fazendo arte também. Sim. Na verdade, eu fazia uns freela para uma empresa, para um vendedor de uma empresa de fachada, todos e tudo mais. E aí eu fazia as artes das lojas, tipo, era comunicação visual. Legal. E comecei com isso. E aí descobri esse universo aí também, e também tinha, assim, esse apreço pela parte criativa e tudo mais. Mas eu já gosto mais dos números, por isso depois eu fui cair no tráfego, né? Sim. Enfim, no início daí depois eu fiquei fazendo arte tempo, peguei daí uma vaga numa agência que trabalhava com captação de modelos e atores, trabalhei um bom tempo lá dentro, e aí ali eu fui fazer um tecnólogo também em comunicação visual. E aí, só que assim, o nome era comunicação visual, mas na verdade ele era praticamente publicidade e propaganda, porque a gente aprendia marketing, aprendia rede social, aprendia de tudo um pouco, assim. Aí lá dentro eu fui, na época que eu fazia as artes, pra ter uma ideia, eu trabalhava com Corel. Nossa, o famoso Corel. Meu Deus, acho que todo mundo já trabalhou com Corel. Não, aí a gente já começa a entregar a idade, né? E daí depois na faculdade, então, no curso eu fui aprender, Illustrator, Premiere, Photoshop eu já tinha tido uma breve noção, mas aí no curso também aprofundou um pouquinho. Mas eu acho que assim, o curso ele te dá a teoria e ele te ajuda daí depois a se manter na jornada. E agrega conhecimento, né? O curso, na verdade, tem muita coisa ainda que a gente tem que aprender, né? Porque o Illustrator e o Photoshop, principalmente eu falo dessas ferramentas porque é as que eu mais uso, assim. Eles têm muita função. Então, toda vez que tu pesquisar sobre ou que tu for aprender sobre, tu vai aprender uma coisa nova. Verdade. Então, é que são muitas ferramentas, é muita parte teórica também, além da prática. Então, sempre vai agregar em alguma coisa. Então, por isso que a faculdade é importante, né? Tem muita coisa que eu não sei que eu posso aprender na faculdade, total. né? E não só de ferramentas, às vezes de teoria sobre construção também, de como tu pensar num processo por trás, né? Sim. Tipo, porque... aí já entrando um pouquinho na primeira pergunta que eu quero te fazer também. Quando a gente fala de design, a gente fala de coisas muito abstratas, subjetivas, né? O que é bonito pra mim pode não ser bonito pra ti. E assim, eu sei porque né, a gente lida com esse mercado, eu já fiz artes também. Tive um bom tempo sociedade com o Polo, que é designer, então eu via na prática ele sofrendo lá. Sim. Porque assim, ele fazia, um mega processo complexo e às vezes tu mostrava pro cliente, legal, show, gostei. Alteração, né? Ou pedir alteração e, cara, tu não sabe, tipo, tudo que tá aqui por trás. E no design não tem muito como ou tu tem um bom processo e tu vai argumentar tudo que tu fez, ou tu deixa na mão do gosto da pessoa, porque gosto é uma coisa muito particular, né? Relativo, então, né? Não e assim, daí depois eu fui vendo com o tempo, fazer um bom briefing, fazer... Como é que é? Moodboard, né? Isso é uma coisa que eu faço também antes de iniciar os projetos. Que ajuda já a tu entender, o cliente gosta de... Eu não falo tão bonito que nem tu, né? Mas, enfim, tu já entender mais ou menos o que o cliente gosta, os gostos, né? As coisas pra tu já ir tendo uma base. Mas ainda assim, tipo, é uma coisa muito abstrata. Então, a primeira pergunta é... Como que tu pega a ideia de um cliente hoje, de um dono de negócio que quer fazer, seja né, na época lá na Caps, por exemplo, o seu encapsulado, hoje seja um esteticista, um advogado, enfim, qualquer profissão aí, como é que tu pega a ideia dessa pessoa que tá aqui na cabeça, né, que é abstrata, é subjetiva e transforma em algo visual, em um elemento que a pessoa vai olhar e vai dizer, putz, era isso aqui que eu tava imaginando. Sim. Hoje eu trabalho com o briefing, né, que é super importante, eu acho que é ali que a gente coleta todos os dados, né, de informações sobre o projeto. Então, eu mando o formulário de briefing para o cliente com todas as perguntas que eu preciso e que eu acho que são necessárias para fazer o projeto. Depois que ele me encaminha esses dados, tem também numa parte do meu briefing tem a questão das referências visuais, né? Que eu sempre peço assim, anexar aqui as referências visuais que você acha importante para o projeto, que é basicamente o seguinte, ele vai lá na internet, vai pegar uma ideia que ele acha legal, um desenho, enfim, uma embalagem, se for projeto de embalagem, ou uma marca em específico do nicho dele, e vai me mandar, eu gostei dessa ideia aqui. Claro que a gente não vai fazer igual, porque daí é o famoso plágio, né? Mas a gente vai pegar como referência. Então, ele vai anexar isso no briefing,
Eu vou coletar todos esses dados e vou fazer um mapa mental. O mapa mental, ele funciona da seguinte forma. Eu centralizo a informação, coloco lá, por exemplo, advogado fulano de tal. E aí eu vou fazendo insights, assim, vou colocando setinhas, né? E vou colocando a informação que eu retirei do briefing para depois ler tudo isso e transformar num conceito visual. Legal. Depois disso, eu passo pro mood board, que foi o que tu comentou ali. Que é basicamente um painel semântico ali, que a gente vai coletando os dados, vai colocando de forma mais visual, né? Tá, briefing... começou a falar caro, ó. É mood board, é painel semântico, eles começam a agregar valor aqui já pra depois vir a faca no orçamento. Não, é costume, né? Até isso depois do orçamento tem muitas questões também. Tá, mas assim, explica pra galera o que é um mood board e o que tu chama de painel semântico, porque eu acho que boa parte da galera que vai estar nos vendo, inclusive eu não sei exatamente, né? Eu só sei porque a gente usa, mas também não sei especificamente o que significa. A gente fala porque a gente tá acostumado, né? Mas tem pessoas que não conhecem a terminologia. O briefing, na verdade, começar pelo briefing também é uma palavra. Isso. O briefing é um formulário de perguntas. Resumindo, é isso. É um formulário de perguntas que a gente envia pro cliente e o cliente responde. Isso é o que serve ali para mapear as informações do projeto. Boa. O mood board é um painel semântico, né? Ele é um painel onde a gente coloca todos os conceitos visuais. O que a gente vai pegar? Todas as imagens referentes a que a gente acha interessante pro projeto, né? Legal. Então, eu vou pegar imagens de vamos supor, para advocacia, para direito, vamos supor. A gente pega uma imagem de um escritório de advocacia, a gente pega uma imagem de um advogado. São imagens daquele nicho que a gente junta tudo num painel semântico, num quadro, entre muitas aspas, e vai analisar aquilo ali. Então, a gente vai analisar a cor, a gente vai analisar a textura, a gente pega texturas diferentes, assim, que a gente pode colocar depois até nos mockups. Legal. Então, a gente pega fontes também, a gente pega marcas de outros advogados, assim, pra gente tirar como referência, analisa quais fontes foram usadas. A gente junta tudo isso e coloca no painel semântico, então, para analisar isso antes de começar o projeto. Então, por isso que eu acho o mood board muito importante, porque ali ele vai te dar um norte, sabe? Clareza, né? Ele direciona a gente no projeto da forma mais clara possível. Então, por isso que o briefing é muito importante para coleta de dados e o mood board para a questão visual, antes de iniciar o projeto. Boa. E aí, depois de juntar tudo isso, né? Todo esse processo, tem cliente que acha que é só uma artezinha, mas não é. Depois de juntar todo esse processo, a gente transforma isso num esboço, que daí é realmente quando a ideia vem na cabeça, a gente coloca no papel e vai fazendo ali a logo, vai desenhando, enfim, se o cliente quer um símbolo específico, a gente vai fazendo o esboço e depois só que a gente leva isso pro Illustrator, né? Pra realmente desenhar e fazer o logotipo. Mas são etapas, né? A gente vai construindo pra realmente fazer o projeto ali da forma que ele tem que ser feito. Tá. E, bom, antes da próxima pergunta, o que é mockup? Explica pra galera aí também. Mockup, mockup, já escutei vários nomes possíveis, né? Sim. O mockup, ele é uma embalagem em 3D, que a gente fala, né? É como se fosse uma apresentação 3D. Legal. Isso tem pra embalagem e tem pra quando a gente faz projetos de marca também. Por exemplo, no meu briefing, tem assim uma pergunta que é, coloque aqui quais materiais que você quer de apoio. Então, cartão de visita, tem fachada, tem sacola, qualquer item de papelaria. Camiseta, né? Exato, isso tem também. Aí quando o cliente seleciona lá, eu quero uma tag, eu quero uma sacola, enfim, a gente tem, quando a gente fizer a construção da marca, a gente tem que aplicar isso nos mockups conforme o cliente pediu. Boa. Então, se o cliente pediu uma sacola, quando eu fizer o projeto, eu sei que eu vou ter que aplicar a marca no mockup, que é o 3D, vamos supor, numa sacola para ele ter uma noção de como é que vai ficar o resultado final na sacola, que é o item que ele pediu, né, junto com o projeto. Então, isso tem para cartão de visita, para rótulo principalmente, porque não tem como a gente apresentar um produto para o cliente, um rótulo, sem ter um mockup. Então, ele vai ter que ver como é que vai ficar a embalagem no resultado final. Né? Então, sendo um encapsulado, que era o que eu trabalhava demais, assim, bastante, sendo encapsulado, sendo café, sendo qualquer item, sendo uma xícara, né? A gente tem que montar o projeto e apresentar o mockup para o cliente ter uma noção de como é que vai ficar o resultado final. Então, isso é muito importante. O mockup é essencial, é o que vai fazer o cliente também aprovar. Sim. Porque não tem como a gente mostrar um projeto sem ter a apresentação final. Boa. Né? Então, o mockup ele é importante para isso. Tu sabe, eu tava pensando não sei se é uma analogia, mas enfim, outro mercado que utiliza muito isso também, que exemplifica, é a galera de arquitetura, história de arquitetura. Exato. Porque quando tu pega lá, eu quero um projeto, a pessoa vai lá e desenha num papel, as medidas, as linhas, as coisas, tu olha aquilo ali e tu diz, tá. E agora? Agora, quando né, o arquiteto aplica aquilo ali num 3D e aí mostra as imagens do projeto, 3D do projeto, tu vai ver como é que vai ficar a sala, como é que vai ficar o quarto, né? Seja interiores, ou seja por fora, a casa ali. Cara, aí tu, brilha onde enche o olho, né? Exato. Então, acho que no design também, tipo, olhar o logo... Óbvio, o logo, ele já, por si, ele já normalmente já é mais bonito do que tu vai ver, por exemplo, um projeto de arquitetura. Mas quando tu vê o logo aplicado...
Aí É outro sistema, né? É outra pegada. É. Então isso é muito legal. E isso melhorou muito, né? Antigamente não era tão comum. Normalmente mandava apresentação só com os símbolos ali, a marca e tudo mais. Hoje não. Hoje eu acho que praticamente todo designer que tá no mercado faz uns mockup bacana. Inclusive tem gente que trabalha só fazendo mockup, né? Designers de mockup, né? E isso é uma coisa que é mais complexa, né? Eu acredito que leva muito mais tempo. Hoje eu não trabalho com o desenvolvimento do mockup, mas é uma coisa até que eu quero aprimorar. Por isso a faculdade, por isso os cursos que eu me refiro. Porque é interessante a gente ter isso a mais. Então, o cliente quer uma embalagem específica, já aconteceu muitas vezes, do cliente querer uma embalagem específica de um whey ou de um produto ali e eu não ter aquilo disponível, né? Porque eu tenho um pacote ali específico de mockups que eu uso, enfim, se eu não tenho, eu pesquiso. Mas o cliente já aconteceu do cliente precisar de uma embalagem específica e eu não ter, eu tenho que pedir para outro colega meu, para um amigo que eu conheço que faça esse serviço, né? Ali a gente troca ali a parceria e ele faz para eu apresentar para o cliente, porque fazer o mockup é outro processo, né? Sim. É uma coisa a mais, gera mais tempo, enfim, né? Isso eu acho que é outra coisa que a galera não se dá conta muitas vezes, que o design ele tem muitas ramificações, né? Nossa. Tipo, tu é designer, tá, mas cara, tu pode ser designer de um milhão de coisas diferentes, né? Então, por isso que eu acho que aqui a gente já direcionou também, justamente porque faz parte da nossa audiência que tá assistindo e também é o que tu faz, né? Que é design para marcas e para embalagens. E para embalagens. Então, como que tu chegou nisso? Por que tu escolheu ir para... Foi por causa da Caps ou tu já gostava disso antes? Como é que tu direcionou dentro do design para ir para marcas, né? Identidade visual e para embalagens e rótulos? Sim. Antes eu trabalhava como maquiadora, que não tem nada a ver, né? Olha aí, eu essa já fui não sabia. maquiadora. Eu já fiz curso, já tenho formação em maquiagem profissional. E, como eu falei, é sempre pro lado da arte. Seja como designer, sempre foi pro lado da arte. E aí, quando eu entrei na Caps, vou falar principalmente deles, porque foi onde eu cresci lá, né? Eu trabalhava como maquiadora e aí eu entrei na Caps Express e eu fazia prospecção de clientes, atendimento e fiz o Instagram deles. Que eles têm hoje, eu criei um Instagram e tal. Tá, peraí, tu era mais comercial, então. Comercial, mais atendimento, porque a empresa antes era... logo no início. Não era tão grande como é hoje, né? Teve um processo aí. E eu trabalhava com prospecção de cliente. Às vezes eu fazia ali a parte no Instagram também. Olha aí. Fazia um pouco de tudo. No começo, né? E eu adorava, assim, eu gostava bastante. Sim. E eu fazia parte da prospecção, fazia parte ali também do Instagram. Então, quando eu criei o Instagram, eu precisava fazer as artes do Instagram. Como fazer as artes do Instagram? Eu tinha, então, o Adobe Spark, né, disponível ali pra fazer, e tinha também o Canva. Então, foi ali que eu comecei a me desenvolver. Entendi. Antes de começar realmente com rotulagem. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar com rotulagem de produtos, eu já tinha uma noção de arte porque eu fazia as coisas pro Instagram. Mesmo sendo bem diferente rotulagem de produtos de social media, né? A gente sabe que é bem diferente uma coisa da outra, porque rotulagem é questão dos dizeres de rotulagem. É muito mais burocrático, né? Sim. Eu tive que, então, deixar um pouco o Instagram de lado ali. Foi outra colega minha que começou a trabalhar ali com o Instagram. E eu comecei, então, a partir da rotulagem do produto. Quando eu comecei os rótulos dos produtos, a gente não tinha tanto cliente como tem hoje, né? Então, tinha a questão da prospecção. Os clientes também não sabiam muito sobre embalagem. Então, vinha da minha parte explicar. Entendi. Sabe? Da minha parte dar as referências. Então, eu podia fazer o que eu queria ali, sabe? Que bacana. Dentro da legislação, claro. Né? Não é tudo que a gente pode fazer. Tem esse grande porém. Sim. Mas eu pesquisava, mais ou menos saía tudo da minha cabeça, sabe? Os clientes não tinham muita noção. Hoje, os clientes têm uma noção maior, eles que mandam as referências, né? Eles que mandam as ideias. Mas na época, eu tirava tudo da minha cabeça. Então, a minha criatividade estava 1000. Ali eu comecei ali eu bombei. Então, eu gostei bastante dessa parte, porque tem muito do lado criativo. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa, assim. Às vezes a gente tem um bloqueio ou outro, normal. Que acontece normalmente, né? Então, mas daí é aquela velha história. A gente para um pouco, lê um livro, sai, enfim, dispersa para poder continuar, né? Mas aí a questão, então, das embalagens, eu sempre gostei muito por causa disso, porque lida muito com o lado criativo. E as marcas foi o que eu fiz, assim, mais ou menos por conta própria. Não, a gente não fazia desenvolvimento de marca dentro da Caps. Eu não sei se hoje está sendo feito, mas na época a gente não fazia marcas, a gente fazia só a embalagem dos produtos. E por indicação da empresa, eu consegui clientes que precisavam, além do rótulo, da marca também. Entendi. Então foi aí que eu me desenvolvi na marca fora do horário comercial ali. Então eu via para casa, organizava a minha mesinha ali com o meu computadorzinho e fazia as marcas para os clientes. E no começo era de um modo bem, assim, simples, sabe? Eu não trabalhava com mockups, eu só fazia, então, a paleta de cores que eu definia, o logo ali da forma que eu conseguiria fazer no Canva, né? Ou no Illustrator, ali eu comecei a mexer um pouco no Illustrator.
e mandava isso pro cliente para aprovação. Então era um PDF bem simples, assim, era o logo, daí a paleta de cores e a tipografia, porque no começo, quando a gente não tem muita experiência, a gente manda o que tá no nosso alcance. Claro. Então eu desenvolvi ali E da tá tudo forma... certo, né? tá tudo certo, porque é um processo, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, no começo era de um modo bem, assim, a grosso modo, assim, era só o logo, enfim, a paleta ali e mandava aquilo pro cliente. Aprovava, às vezes não aprovava, né? Tem os seus... E eram todos, tipo, de encapsulado. Ou a grande maioria era suplemento, Só encapsulado. no caso, né? Só sobre... Ele ia fazer a empresa de suplemento e precisava de um logo pra empresa dele. Então, eu vou lançar um produto, mas eu não tenho um Instagram, eu preciso de um Instagram da minha empresa. Por exemplo, principalmente clientes que lançavam uma linha de produtos. Sim. Né? Que ele ia colocar vários produtos ali. Não tinha como colocar a foto de perfil de um produto só, em específico. Então, ele precisava de uma logo que representasse toda aquela linha de produtos. Foi ali que ele me chamava e falava, Evelyn, eu tenho uma linha de produtos assim, assim, assado, preciso que tu transforme isso aqui em rotulagem e tal, preciso que tu faça os rótulos, e eu também preciso de uma marca para representar esses produtos. Entendi. Então, ele me passava o nome, eu ajudava ali com a questão do naming e tal, e a gente criava o nome e fazia ali a empresa, e depois ele registrava, enfim, tem toda a questão do NPI também. Mas dali que brilhou o olho, que assim, que eu vi que era uma coisa pra mim, eu sempre tive muita facilidade em aprender, assim, essa parte do design, sempre tive um lado muito criativo, então pra mim foi muito fácil. Foi ali que brilhou o olho e só foi. Ô, Eve, e tu tem mais ou menos, assim, essa provavelmente vai ser difícil, mas enfim, tu tem mais ou menos mapeado quantas marcas ou rótulos tu chegou a fazer na época da Caps? Só pra galera ter uma noção, assim, Sim. porque pelo que eu conheço da loucura lá, devia ser muita coisa. É que lá trabalha por demanda, então assim... Sim. Às vezes até, como são nichos muito parecidos, por exemplo, gomas. Nossa, gomas eu perdi as contas de quantos rótulos de gomas eu fiz. E os clientes mandam sempre praticamente as mesmas referências, porque é o que tá bombando no mercado. Sim. Por exemplo, eu não vou me lembrar de um específico, mas acho que é Gummy Hair. Sim, eu acho Gummy que Hair, Esse é um rótulo que eu já vi tantas vezes na minha vida, que passa na minha frente, que, meu Deus, eu chego a me dar uma... Jabazinho de graça aí pro Nossa, Gummy Hair, ó. eu falando as marcas, né? Mas certo. é que eu já vi tanto, porque os clientes gostavam tanto, era uma marca que tava tão, Sim. assim, no mercado posicionada, que eu vi muito como referência. Então, eu tinha que fazer várias marcas com aquela referência em específico. Entendi. Então, às vezes, 3 no mesmo dia com a mesma referência. Caramba. Explodia a cabeça, sabe? Tipo, às vezes eu tinha que descer, tomar um cafezinho, assim, dar uma volta pra pensar, porque quem trabalha com esse lado criativo sabe que, ao mesmo tempo, é fácil, assim, quem gosta sabe que não é tão difícil, porque a gente faz com amor, a gente faz porque gosta. Mas, às vezes, dá um bloqueio. Então, a gente tem que meio que se dispersar ali pra poder continuar. Então, a questão de goma ali, de rotulagem, cara, eu acho que foi mais de 300. Caramba, 300, mais 400, 300 eu perdi as contas. Pode ser que eu tô falando besteira, mas é que foram tantos, assim, Sim. que, tendo uma média, eu acho que foi mais de 300, talvez 500. Foram muitos. Marcas não tanto, mas rótulos... Sim, eu chutaria talvez até mais alto, porque como a gente faz a captação também, porra, eu sei que vem, pelo menos 500 leads por mês. Aí boa parte disso era Gummy. Teve uns 2, 3 anos ali, foi Gummy. Todo mês, Direto, Gummy. Sim. Então, assim, eu imagino... E assim, tu não tem muito tempo pra fazer, né? Não tinha lá, aliás, muito tempo pra fazer lá. Tipo, tu chegava a fazer uma marca, talvez no mesmo dia, ou... O rótulo de produto, assim, Isso, eu o rótulo, levava... desculpa. o rótulo de produto, às vezes, eu levava 1 hora pra fazer. Os que eram mais complexos. Os que eram mais, assim, que o cliente já Isso tinha é mais ou menos... bizarro. Ai, cara, era corrido pra caramba. Mas eu gostava muito, então... Não, né, é uma faculdade. No final do dia eu tava feliz porque eu gostava daquilo. Sim. Mas eu voltava, assim, pra casa com a ideia... Porque, Sim. às vezes, daí, tipo, eu voltava pra casa e eu tinha que fazer o meu. Tipo Sim. assim, eu fazia de outros Sim. clientes e ainda cuidar do meu Instagram. Então, como que tu vai ter criatividade o dia todo Sim. pra tudo isso, sabe? Então, às Não vezes tem mais dava em cabeça, né? sabe? Estourava a mente, assim, um pouco. Mas ali a questão do cliente que vinha com uma ideia mais projetada, mais pronta, levava em torno de 30 minutos. Eu não acredito. 30 minutos, 40 minutos, assim, sabe? Caramba. Às vezes, ele mandava ali a referência, às vezes tinha ideias ali que já estavam mais definidas, então era mais rápido. Mas tinham clientes que não tinham nada. Eles não tinham nem referência. O Vini vai lembrar disso. Eu sempre falava, Vini, pelo amor de Deus, pede referência pro cliente. Porque quando não mandava referência, como é que a gente vai saber o que fazer, sabe? Sim, tu não tem pra onde ir, né? Eu sempre falava assim... Faz um rótulo bem bonito aí. Tipo, eu não tenho ideia, faz o que tu achar. Só que daí tu fazia o que tu achava, mandava pro cliente e ele não gostava. Sim. Então, eu sempre falava pro Júlio e pro Vini, galera, se der, pede referência. Pede uma ideia ali de uma construção. Se o cliente não tem ideia, tira uma foto de um produto que ele tem em casa e acha bonito, sabe? Porque qualquer detalhe, qualquer informação que tiver a mais vai contribuir pro projeto. Isso é óbvio, né?
Porque tem muito da questão da gente fazer o que acha e no final o cliente acaba não gostando. Aí tem que retrabalhar todo o rótulo. E tempo de alteração também leva, né? A gente tem a questão toda do tempo de alteração. Então, se o cliente não gostou do projeto, a gente tem que refazer todo o rótulo. Então, a gente tem que pesquisar de novo, pesquisar talvez de outra forma, em outros meios de comunicação, para conseguir tirar uma ideia melhor para fazer todo um projeto novo. Então, tudo leva tempo, né? Sim, tudo. Alteração, Total. desenvolvimento, enfim. Mas Não, é deixa eu isso. aproveitar então esse gancho aí e fazer um parênteses aí pra galera. Porque daqui a pouco quem tá nos vendo pode pensar, mas tu vê como é fácil, pô, em meia hora fazia um rótulo. Não, Cara, mas não é assim, não. essa não é a realidade da maioria dos não. negócios, né? Porque ali a dinâmica é muito rápida. É demanda, né? É demanda. E como tu comentou, muitos eram pro mesmo segmento. Então, tu pega a base e, pô, as informações do rótulo praticamente são as mesmas. A tabela nutricional é a mesma, né? Que são detalhezinhos que tem que estar no rótulo. São alterações assim pequenas. São alterações pequenas. E às vezes uma outra composição ali. E aí a parte criativa é onde tu vai ter que mexer mais. Pô, uma cor diferente, um elemento diferente. Só que isso assim, tu só consegue chegar num nível desse de fazer um rótulo em meia hora quando tu tá num nível... tipo assim, é alta performance, é um esporte de alto rendimento. É o cara que chegou lá num jogo de basquete e, pô, fez a cesta da vitória. Tu só consegue fazer isso quando tu tá num nível de performance muito alto. Não tem experiência de tempo também, né? Exato. Então, assim, esse não é o natural, não é o processo natural, não é pra qualquer um. E que a gente comentou, pra quem gosta é fácil. É fácil porque tu tá inserida nesse mundo, né? Que nem às vezes eu brinco que a gente fala também, putz, subir uma campanha, é muito simples. Entrar no gerenciador e subir uma campanha de anúncio. Cara, é simples porque eu faço isso há 5 anos. Exato. Todos os dias eu tô dentro do gerenciador de anúncios subindo anúncio. Se eu pegar alguém hoje que não conhece, ou que nem tu pegar alguém e entrar no Photoshop, no Illustrator hoje, a pessoa, meu Deus do céu. Sabe? Tanto que pra mim, eu tenho conhecimento. Agora, eu acho muito mais difícil entrar no Illustrator do que entrar no gerenciador de anúncios Facebook. Sim, com gerenciador certeza. de anúncios Facebook, tem muitas funções, mas eu tô em casa. Exato. Tem controlados. Agora tu entrou no Illustrator, no Photoshop, cara. Eu tenho certeza que tu nunca vai conseguir esgotar todas as possibilidades da ferramenta do design. Porque tem sempre uma coisa. Tem sempre uma coisa nova. Tem sempre algo novo chegando ali. Então, eu só queria dar esse disclaimer aí. Não é tão simples assim quanto possa parecer. Na verdade, lá, como era por demanda, eu não tinha escolha, digamos assim, né? Eu tinha que fazer dentro dos prazos do cliente, porque tem questão da fabricação também. Sim. Então, depois de sair o meu rótulo, ainda tinha que passar por um setor de correção, que é o famoso checklist, que a gente fala, onde era uma grade, assim, com informações de nome do produto, informação nutricional. Eu teria que fazer essas correções antes do setor de qualidade. Então, antes eu olhava as minhas questões, porque eu não tenho conhecimento sobre informação nutricional, essa parte mais técnica, né? Sim. Porque isso não é da minha área. Claro. Mas eu tinha que olhar a questão do português. Então, uma noção básica de legislação eu tinha que ter. Então, a questão de tamanho de fonte, tudo isso são detalhezinhos, sabe? O tamanho da fonte da informação nutricional tem que ser um tamanho específico. Olha aí. A informação dos ingredientes, se eu não me engano, é 2 ou 1 centímetro, dependendo do tamanho do rótulo. Então, teria que medir isso também antes de finalizar o rótulo. A questão do suplemento alimentar em cápsulas, que é a nomeação de categoria que a gente usa no rótulo. Tem que estar 1/3, se eu não me engano, do maior tamanho da letra, uma coisa assim, nesse sentido, assim. Mas, resumindo, teria que medir as coisas, sabe? Caramba. Você tem que medir as informações. Você tem que olhar ali, conforme a legislação, e ver se bate com o que está no teu rótulo. Então, tudo isso eu tinha que fazer no checklist. Depois que eu fazia as minhas correções, porque daí se tinha alguma coisa errada, eu rasgava o checklist, ia lá, ajustava no rótulo, imprimia de novo numa folha e corrigia de novo. Caramba. Tem isso também, sabe? Então, o que eu falo de 30, 40 minutos é a parte ali da arte. Fora o resto. Fora todo o outro processo. Fora ali a parte da arte em relação à criação. Fora a parte que eu tinha que pegar as informações nutricionais de um rótulo, colocar no outro e ajustar conforme os ingredientes, conforme a tabela daquele produto. Então, tem essa parte também. Depois disso, tem o checklist. E depois da minha correção, tinha a correção das gurias da qualidade. Então, eu tinha que passar para elas olharem um rótulo e me falarem o que estava errado. Caramba. E o que estava certo. Então, se tinha alguma coisa errada, tinha que voltar para mim o rótulo e eu fazer essas correções novamente e imprimir de novo. Então, tudo isso é um processo, sabe? Isso leva tempo. Então, somando isso daí, eu nem sei quantas horas. Acho que 1 hora e pouco. Não sei, é que depende, é muito relativo conforme o produto, né? Às vezes, de um rótulo, por exemplo, de whey protein, as gurias sabem, a gente se descabelava. Porque é muita informação, sabe? Então, às vezes, depende muito do produto. Mas essa parte criativa levava um pouco mais de tempo, porque eu já estava muito habituada com aquilo. Então, e os produtos, os nichos eram muito parecidos. Então, era emagrecimento, goma de cabelo, whey protein tinha bem pouco assim, mas tinha um ou outro. Tinha rótulos também do emagrecimento ali, tinha rótulos para visão. Então, eu já tinha feito vários rótulos de vários nichos. Então, quando apareciam do mesmo nicho, eu olhava lá o outro como referência.
né? Às vezes tinha até os ingredientes iguais, Sim. né? Dependendo, Sim. assim, do produto. Então, eu copiava e colava no rótulo e só fazia as alterações. Por isso que era mais rápido. Mas se eu pegasse na mão um projeto, sei lá, ômega 3, era um projeto que era um rótulo, assim, que a gente não tinha com muita frequência. Se eu pegasse um rótulo de ômega 3, com certeza demoraria mais. Porque não tinha referência, não tinha muita referência visual, nem dos projetos que eu já fiz. Informação nutricional, a gente tinha que procurar olhar com mais calma, assim, então levava mais tempo. Então, dependia muito do produto. Agora, que nem o do café. Eu não tinha feito nunca rótulo de café. Foi a primeira vez. Olha aí, que legal. Estreou teu produto. Eu nunca tinha feito um rótulo de café. Então, foi a primeira vez. Isso levou mais tempo. Sim. Porque eu não estava habituada. Eu tive que pesquisar com muito mais frequência. E foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer. Que legal. Só que levou mais horas. Claro. Né? Então, depende e muito do projeto. Referência. E o Doug mandou referência. Inclusive, muito boas. Me ajudou bastante. Legal. Então, depende muito do projeto, sabe? Depende da referência. Depende da quantidade de informações que o cliente te oferece. Então, tudo tem que ser pesado na balança. Tudo tem que ser avaliado. Então, é muito relativo. Depende do projeto, depende do cliente também. Legal. Eve, pra gente avançar, porque aqui a gente falou bastante sobre esse mercado de encapsulados, né? E suplementos como um todo, porque foi praticamente da escola inicial, né? Exato, sim. E é um mercado que tem muita demanda, Sim. inclusive a nossa audiência que tem muita gente que trabalha com isso, ou está em desenvolvimento, e eu acho que faz muito sentido. Mas hoje, então, tu atua e tá fazendo atendendo aí mais nichos, né? Hoje tu não tá mais na Caps, tá por conta, então, e atende, acredito que qualquer nicho, né? Não tem um nicho específico não assim que tem tu atenda, específico. mas especificamente marcas e embalagem de Isso, produtos, né? Rótulos. exato. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra galera, assim, óbvio que as pessoas hoje já têm acho que um senso assim, mais apurado em relação ao que é bonito, o que é estético, né? Hoje sim. Né? Ou porque já melhorou muito esse processo. Mas, às vezes, é aquilo que a gente tá falando. Às vezes a pessoa sabe que é bonito, acha que é legal, mas ela vai lá no Flipfic, vai baixar um logo, vai pedir pra alguém, só faz uma artezinha aí pra mim, pra eu usar no meu perfil, e tá tudo certo. Sim. E hoje a gente sabe que não é esse o processo ideal, né? O processo ideal é que a marca, ou que a empresa, ou seja um profissional autônomo, não importa o tamanho da pessoa, mas que tenha uma identidade visual. Exato. Então, o que é uma identidade visual, que engloba uma identidade visual e como que tu enxerga a importância de uma identidade visual hoje para o negócio, né? Para a empresa, para a marca ou para o profissional? Sim. Eu acho a identidade visual importante porque eu já recebi muitos clientes que me falaram assim, eu quero um logotipo. Tu faz o serviço de logotipo? Daí eu explicava, olha, eu faço logotipo, mas eu acho mais interessante a gente começar com uma identidade visual. Mas eu não tenho condição financeira de pagar uma identidade visual agora. O logo, que nem quando eu faço logotipo, eu cobro mais barato, porque é realmente só o logotipo isolado ali, né? Mas eu sempre sugeri identidade visual, por quê? Depois, se tu precisar de itens de papelaria, ou tu precisar levar isso até a gráfica para fazer algum item específico impresso, a gráfica vai precisar da tua paleta de cores, a gráfica vai precisar da tua fonte, né? Qual tipografia foi usada. Ela vai precisar ter uma ideia ali dos mockups, por exemplo, se é uma sacola, o mockup de sacola tá ali pronto pra gráfica ver como é que fica. Então, é muito importante tu ter essa construção pronta para avançar. Legal. Então, é muito importante tu entrar no mercado de trabalho ali, a tua empresa, com uma identidade visual definida. Porque todo o processo do teu trabalho ali, todos os anos que tu for trabalhar ali, tu vai precisar ter um suporte. A tua marca é a tua cara. Sim. É a cara da tua empresa. Então, é muito importante. Eu acho que a identidade visual é a primeira coisa que tem que fazer antes de fazer uma empresa. Eu não digo isso porque eu sou designer. Eu digo porque eu já vi muitos empreendedores com dificuldade depois, que têm a marca pronta, que imprimiram camisetas com qualquer logo ali. Depois teve que mudar por questão de direito autoral também. Porque tem muita gente que pega alguma coisa pronta do Canva ou pega do Freepik pronto também. Então, isso tem direito autoral, né? Então, depois tu vai ter que retrabalhar isso. Tu vai ter que excluir isso aí da tua vida e criar uma identidade visual nova. Então, é muito mais fácil tu começar dessa forma. Para quem tem uma condição financeira legal para começar numa empresa e para investir numa identidade visual, a minha recomendação é investir. Porque é o primeiro passo para tu construir tua marca, para tu construir tua empresa. Então, é para tu entrar no mercado de trabalho já nos grandes, no top 10, sabe? Então, eu acho que é muito importante. O logotipo isolado, ele é legal, claro, para comunicação e tal, mas tu não tem a construção, tu não tem todo o conceito. Sim. Então, por isso que eu acho importante a identidade visual. E, por exemplo, quando tu fideliza um cliente, depois que ele te contratou e tudo mais, ele vai te procurar posteriormente para contratar o teu serviço ou comprar o teu produto novamente. Como que ele vai memorizar a tua marca se tu não tem? Ele vai lembrar do teu nome. Por exemplo, eu lembro que o Douglas falou comigo e tal, ele tem esse produto aqui pra eu comprar, mas agora eu vou encontrar ele aqui no WhatsApp e no Instagram. O cara não tem Instagram, ele não tem marketing, ele não tem uma logo, ele não tem uma identidade visual. Então, como que tu vai te comunicar com a pessoa, sabe? Sim. E tu não vai memorizar. Então, quando a gente fala, por exemplo, o nome da Coca-Cola, tu tem o logo na tua cabeça, sabe?
Então, a marca é muita questão de memorização também. Esses dias eu olhei um post, eu não vou me lembrar qual designer que postou, mas foi muito engraçado. A gente, quando fala, por exemplo, da Gillette, é uma marca em específico, a gente não fala lâmina de barbear, a gente fala Gillette, porque a marca tá bem posicionada. Né? Então, por isso que é interessante. O Band-Aid, por exemplo. Eu nunca escutei uma pessoa que fala curativo, né? Adesivo. Verdade. Eu nem ia saber o nome. Fala... tu acredita que eu pesquisei no Google como que eu falo sem ser Band-Aid? A gente sabe que é curativo, mas curativo adesivo, sabe? Sim. Então, tipo, a marca, ela tá tão bem posicionada, ela é tão importante e famosa, depois de um tempo, assim, que isso fica na tua cabeça. Então, em vez de tu falar, por exemplo, lâmina de barbear, tu fala Gillette. Então, a marca tá bem posicionada. Por isso que eu digo, a marca é a cara do negócio. É Legal. O que é importante, é o que agrega valor à tua empresa e não tem. Então, por isso que a identidade visual em específico é muito importante para começar ali na empresa. E assim, quando a gente fala, tá tudo linkado, né? A marca, o branding por trás da marca, isso, como ela comunica, o slogan, por exemplo, tudo isso tá ligado com a identidade visual, né? Exato. Que nada mais eu acho que uns elementos visuais que tu consegue ver e bater o olho e lembrar da Coca-Cola, que é o que a gente tá falando. Exato. Então tu pega, por exemplo, pega o exemplo da Coca-Cola, que é o que a gente tá falando aqui, e daí tu pensa, pô, Coca-Cola, tu já pensa no vermelho, tu já pensa, eu lembro das campanhas... Remete às cores. Tu já pensa nas campanhas de Natal, do Papai Noel, aquela coisa de gelado, de inverno, tipo, porque eles conseguiram construir isso através de um bom posicionamento de marca, através de uma boa identidade visual, através de, enfim, de toda a comunicação deles, essa percepção na nossa cabeça, né? E óbvio, assim, daí a gente vai citar grandes, né, exemplos aí, mas tem cases menores, tu não precisa ser a Coca-Cola ou a Apple para ter necessidade de ter uma identidade visual. Exato, não. Né? Não importa o tamanho, pelo menos essa é a minha visão, acredito que tu concorde, não importa o tamanho da empresa, se tu é um profissional autônomo, né, alguém que atende sozinho, mas tu tem uma boa identidade visual, uma boa marca, tu já vai ajudar a fidelizar o teu cliente a ser reconhecido por ele. A chance de crescimento é muito grande, né? Exato. Quando tu começa no mercado da forma certa, que eu acredito que a forma certa é tu ter uma identidade visual, pelo menos um logo para tu poder te posicionar no mercado. Como que tu vai vender teu peixe, né? Que eu falo da forma metafórica. No mercado, se tu não tiver ali a cara da tua empresa, se tu não tiver uma paleta de cores, se tu não tiver algo definido. Então, tu vai fazer ali de qualquer jeito e depois tu vai te arrepender, porque tu vai precisar desse apoio para divulgação, né? Seja no Facebook, seja no Instagram, as pessoas precisam ver a tua empresa. Então, principalmente nessa questão visual, né? Não só pelo nome. Por exemplo, vou usar tu como exemplo, né? O nome Douglas, só o nome Douglas. Não, é o Douglas, Doug Mídias, que tem essa cor aqui, que tem, né? Então, quando tu vai achar no teu Instagram, tem a identidade visual ali, que é uma cor mais marrom, mais escura, um amarelo. Tem a tua paleta de cores definida, tem a tua tipografia definida. Então, isso é muito importante. Não só o nome e a foto da pessoa, né? Que nem eu tava pensando também, a gente fala muito de posicionamento com foto ou com a marca, né? Boa. Eu prefiro colocar o meu rosto porque eu sou a cara da minha empresa. Eu não estou vendendo nenhum produto, eu estou vendendo um serviço. No começo, eu aparecia nas redes sociais só com stories, assim, preto e branco, um texto, enfim, não me posicionava, eu não aparecia falando. A minha logo era uma logo que... Olha, eu vou julgar, né? Uma logo que eu fiz no Canva no começo. Acho que todo mundo começa assim, né? Uma logo que eu fiz no Canva porque eu também não sabia mexer. Eu me aprimorei e mudei a minha identidade depois, né? Mas hoje eu tenho uma identidade visual também. Eu fiz pra mim. Eu tenho uma marca, né? A minha identidade visual, a minha paleta de cores. E no começo eu achava que o que bastava era só colocar ali a logo, né? Pra quem trabalha com design, era só o logo e postar ali uns stories de vez em quando. Mas eu acho que quando a gente se posiciona, a gente agrega mais confiança, né? Total. O cliente, ele consegue ver a credibilidade do teu serviço quando tu te posiciona no mercado. Então, eu vi essa necessidade de construir uma identidade visual, mas ao mesmo tempo me posicionar. Então, aparecer nos stories, marcar calls com o cliente, eu acho muito importante também para o cliente te conhecer. Porque a maior parte do meu público de clientes é de fora. Então, não é aqui de Lajeado, de Estrela. São clientes que são de São Paulo, de Mato Grosso do Sul. São clientes de fora do estado. Então, eles precisam ter uma confiança, né? Principalmente quando é uma pessoa que tu não conhece, que é uma pessoa de outro estado, além do mais, né? Então, é muito importante tu ter esse posicionamento também antes de tu só ter uma identidade visual. E isso eu falo principalmente para quem trabalha com venda de serviço, né? Eu estou vendendo os meus serviços, né? Mas para quem trabalha com a venda de produtos, claro, vai ter ali uma identidade, vai ter uma marca, enfim, né? Para ir à frente ali, né? Mas eu acho que quem trabalha com serviços, vendendo serviços, precisa mostrar o rosto, né? Tu também tem a tua foto de perfil, né? Mantém sempre. Então, eu acho importante esse posicionamento. Boa. Isso é muito interessante. Eu acho que é uma dúvida comum das pessoas, né? Inclusive, teve uma época que ainda tinha muita gente que tinha dúvida entre perfil pessoal e perfil de marca, entre aspas, né? Tu tem dois, né? Eu tenho dois,
Eu também fiquei naquela, putz, faço 2, faço 1, ia, só que assim, gerar conteúdo para 2 perfis é o dobro do trabalho. E como eu, pessoalmente, eu posto poucas coisas né, do meu dia a dia, assim, pessoal, é mais uma outra coisa de família, mas também não gosto muito de exposição, então eu optei por ter tudo num perfil só, o podcast eu tenho tudo num perfil só e eu mantenho toda a minha comunicação ali. Mas aí é o que tu falou, sou eu, né? Tipo, é a minha foto de perfil, é a minha vida, e dentro disso eu insiro a minha comunicação, meu serviço, né? Meus conteúdos e tudo mais, mas que a gente falou, o Dogcast, ele tem uma identidade visual, o escritório, enfim, a agência também tem uma identidade visual, e aí a gente vai linkando essas coisas. Então, acho que é bacana. Então, essa diferenciação vai ter. Quando é uma empresa maior, não tem um rosto por trás ali, é empresa, perfil de marca. Beleza, bota o logo da empresa, né? Direciona e bota as pessoas como um a mais, digamos assim, para dar aquela humanizada, né? Para ajudar na humanização. Agora, o contrário, quando é um profissional, eu fecho contigo. Acho que é importante ter a pessoa e o... Eu acho que precisa se posicionar. Eu já tentei contratar serviço de outras pessoas, assim, em alguma coisa que eu precisei aí na vida fora, e eu não via o rosto da pessoa. Eu entrava no Instagram, eu olhava, tá, tem foto disso, tá, mas quem que é a pessoa? Sim. Aí eu ia lá no Facebook pesquisar antes de contratar, porque eu precisava ver o rosto da pessoa. Parecia que eu ia agregar, que eu ia ter mais confiança no serviço dela se eu visse o rosto. Total. Então, e a questão ali do perfil que tu comentou que tu tem, no caso, um só, né? Eu fiz 2 porque eu sou uma pessoa que eu posto muito coisas da minha família, assim, eu gosto muito. Então, legal. Viagens que eu faço, eu marco as pessoas. Sim. Então, eu não acho interessante ter um perfil de design e marcar pessoas da minha família, porque não tem um porquê, né? Sim. As pessoas estão contratando o meu serviço, não as pessoas da minha família, né? Então, mas eu gosto muito de ter esses 2 perfis para poder separar bem a vida profissional da vida pessoal. E a questão também de mensagens. Eu recebo muita mensagem de designer também e de pessoas que querem contratar serviço e tal no direct. E eu não gosto de ter misturado essas mensagens com mensagens da família, vamos pôr assim, né? Então, eu gosto de separar essas 2 coisas. Eu me sinto minha vida mais organizada dessa forma. Legal. Então, e o WhatsApp é uma coisa que hoje eu tenho um WhatsApp pra tudo, mas é algo que eu vou mudar, eu quero separar também, eu quero ter um número pessoal e um número profissional, que eu acho que até pra quando a gente chega em casa, tu precisa ter um momento de lazer, sabe? Sim. E se teu WhatsApp ficar bipando ali, tu quer responder os clientes da melhor forma possível, então tu vai separar um horário específico pra isso. Então até pra organizar essa questão de horários, eu acho interessante, né? Também bacana. Essa questão do WhatsApp. Se tu conseguir, me passa a receita. Tá bom. Se eu souber, depois eu te dou uma ligada, a gente isso conversa. Aí. Show. Falando então dessa parte dos rótulos e das embalagens mais a fundo, né? Que a gente tava um pouquinho em marcas agora. Quando a gente vai falar de embalagens, eu já conversei até com outras pessoas aqui, outros profissionais da área também. E o que eles falam, quando tu tem um rótulo, quando tu chega, por exemplo, na gôndola do mercado, né? O encapsulado não vai ser assim, vai ser mais digital, Instagram. Mas quando tu passa na gôndola do mercado, principalmente, tu precisa bater o olho e conectar já com aquele produto, né? Exato. Inclusive, tem cases, às vezes, de marcas que mudam e o público não recebe bem porque não reconhece mais o produto. Porque não reconhece, né? Mudou muito o design. Mudou muito, Então, como que tu enxerga essa questão de ter uma identidade visual bem estabelecida, sólida, o quanto isso, na tua opinião, impacta ou não na percepção do cliente? E assim, eu usei o exemplo do mercado, mas pode ser do encapsulado na internet, por exemplo, né? Que tu comentou, tem muitos que são muito parecidos. Sim. Então, que tipo de coisa pode ser feito para diferenciar isso? Enfim, o que tu pode falar mais sobre esse processo assim, no produto em si? No exemplo ali do mercado, eu acho que marcas mais tradicionais, que estão muito posicionadas no mercado, por exemplo, vou dar outro exemplo de marca, falando várias marcas aí, né? A Nescafé, vamos supor, é uma marca que a gente tem muito o design na cabeça, então se mudar, vai ter uma dificuldade da gente se familiarizar com ela, porque ela vai estar diferente ali. Eu acho que depende muito do público-alvo também, porque se tu pegar uma marca mais tradicional, às vezes é um público mais da maior idade que vai consumir aquela marca. Então, eles não vão ficar prestando atenção ali, vou ter que ler, ver que isso aqui é Nescafé, ver que isso aqui... Entendeu? Eles vão pegar a primeira coisa que eles veem na prateleira. Sim. Então, eu acho que depende muito do público-alvo que tu quer direcionar aquele novo branding. Então, tipo assim, o tradicional a gente tem que ter um certo cuidado, porque o pessoal ali da maioridade não tem tanto esse cuidado de olhar ali e verificar se a marca é a mesma e tal. Eles pegam o que eles estão habituados a consumir, né? E o público não é só a maioridade, jovem... não. Quem vai com o mercado com pressa, tipo eu também. É sempre assim, eu pego sempre a mesma coisa. Eu também, às vezes, cara, eu vou falando do público da maioridade, mas eu também, às vezes, eu vou no mercado ali, eu preciso de uma coisa rápida. Sim. E é um produto que eu já uso todos os dias, um café, enfim, específico. Eu pego, boto no carrinho e nem vejo. Quando eu chego em casa, putz, não era isso que eu queria. Né? Enfim, e aí eu tenho que ir lá trocar, enfim. Sim. Mas, e questão ali do público jovem que a gente fala, quando o público jovem vai fazer um rancho, por exemplo, tu vai com mais calma. Então, usando o exemplo ainda do mercado, tu vai ali, tu vai procurar o produto que tu... vem uma embalagem nova, legal, né? Enfim.
Então, eu acho importante tu evoluir no mercado. Tu tem uma marca muito antiga, de muito tempo. Ah, mas isso aqui já não faz mais sentido com os anos atuais, com o dia de hoje. Né? Hoje é feito dessa forma aqui. Vamos mudar, vamos fazer um rebrand. Que foi o caso da Evian, que eu postei no Instagram. Que aumentou 40% das vendas, né, da marca. Eles tiveram um design mais bonito, que chamou a atenção do público mais jovem. Porque como eu falei, o público direcionado era o público mais jovem. Então, mas eles acabaram alcançando outros públicos justamente por causa desse rebranding. Porque eles refizeram a marca. Então, eu acho muito interessante a gente evoluir no mercado conforme as tendências, mas também, dependendo se a marca é muito tradicional, ter um certo cuidado qual público que tu quer atingir. Então, depende do design e depende do público-alvo que tu quer atingir, né? E para a questão ali de suplementação alimentar, como tem muita quantidade, né? É um público que está crescendo cada vez mais, é um nicho que está crescendo todos os dias, a gente tem que fazer um design que se destaque, mas que ao mesmo tempo não fuja da proposta. Por exemplo, emagrecimento. A gente pega ali, pesquisa emagrecimento no Google, a gente vê muitas marcas que usam a paleta de cores verde e branca. Igual. Porque remete à questão do natural, do produto ali para emagrecer, saúde, enfim, né? Então, tu tem que fazer um design que encaixe nesse nicho, mas que ao mesmo tempo se destaque entre eles. Então, isso que é um desafio no design, sabe? Eu acho que tu tem que medir isso na balança. Tu tem que fazer um design chamativo, mas ao mesmo tempo que não seja um plástico. Então, tu tem que medir esses dois intermédios, né? Então, por isso que eu acho importante a pesquisa, a questão de referência visual, conversar muito com o cliente para ver o que ele pensa da tua marca, qual o público que ele quer atingir. Então, como que ele quer que a embalagem seja feita, tudo é uma questão de conversa. Por isso que eu falo até da call, que eu marco às vezes call com os clientes. Sim. Porque às vezes tem tanta informação que às vezes eu sinto uma necessidade de conversar com o cliente, olhando no olho dele e perguntando o que ele acha, enfim, do que pelo WhatsApp. Porque às vezes na conversa ali a gente se perde, né? Então, é muito bom a gente posicionar a marca no mercado ali, a gente conversar bem certinho sobre isso e depois divulgar o produto já da forma certa. Então, o que a gente vai passar ali no mercado, a gente não vai sentir uma dificuldade em ler o produto, né? Porque tem questão também do dizer de rotulagem ali, que às vezes o produto não fica muito legível. Quando a gente está lendo ali, as informações nutricionais precisam ser claras. Então, vai muito da comunicação, da conexão com o consumidor, vai muito do público-alvo que tu quer atingir, né? Isso eu me refiro ainda à embalagem, né? E, então, a gente precisa estudar essa questão. E eu já peguei muitos produtos, assim, na prateleira que eu tive muita dificuldade de ler informação nutricional. E eu acho que, além do design, a informação nutricional, os ingredientes são essenciais. Porque se for um produto alérgico e uma pessoa que tem uma alergia pegar, ferrou, né? Sim. Vai sentir... E que tá cada vez mais comum, né? Exato. Por quê? Porque não tem a informação clara ali na embalagem. Não tem... Ela pegou o produto, pode até ter lido ali em cima, mas não tava a informação de forma clara. Então, até esses tempos... a Anvisa lançou a questão das lupas, né? No painel frontal do rótulo. Até isso em questão, a gente também tem que medir tamanho, né? Não é qualquer tamanho. E eu achei muito legal isso. A questão do açúcar, né? Tudo. Alto em sódio, acho que é alto em açúcar, né? Específico. Então, isso eu achei, é uma coisa que não fica tão legal, né? No painel frontal ali. De design, Porque o designer, ele quer explorar tudo, né? Ele quer colocar ali da melhor forma, mas a lupa, ela é muito importante para essa questão da comunicação. É funcional. Então, a lupa eu acho importante e também leva tempo, porque a lupa ali a gente tem que medir um tamanho, então depende do tamanho do painel frontal, depende do tamanho total da embalagem. Então, isso a gente também tem que medir, tem que ver ali como que fica melhor. Qual posição é melhor para colocar, porque a Anvisa ofereceu as lupas que são na horizontal, que são na vertical ali, enfim. Então, a gente tem que testar isso no rótulo para ver como que fica da melhor forma. Então, cada processo tem que ser avaliado. Então, por isso que as pessoas acham que é uma coisa rápida ali, que eu falei da demanda ali da cápsula. Mas é que o suplemento alimentar, por exemplo, eles não precisam da lupa. Entendi. Né? Até onde eu sei, eles não precisam ali da lupa. Então, é um processo a menos, né? A gente fala. E é só mais a questão da informação nutricional e dos ingredientes. E como eu já tinha essas informações prontas ali, era só fazer a questão da alteração. Por isso que era mais rápido. Mas se for uma embalagem de mercado, uma coisa um processo maior assim, daí a gente leva mais tempo. Boa. E deixa eu te perguntar outra coisa. Essa é uma percepção minha. Queria ouvir a tua opinião a respeito disso, tá? Porque eu já vi as duas estratégias. Primeira delas, que é o que a gente está falando aqui, se diferenciar. Então, pega a referência visual, referência de cor, de formato, tudo que seja visual ali dentro, pega as referências e dá um jeito de fazer algo novo, tá? Isso é um processo. E isso não é só num suplemento que é saturado. Pega o mercado de advocacia, por exemplo. Cara, todo mundo quer usar a balancinha lá que é o símbolo da justiça ou do direito, não sei direito. Sim. Saúde também. Saúde não, medicina é o da cobrinha, não é? Eu acho que eu não vou me lembrar agora. Se não me engano. Ou às vezes é um mais, né? Tem questão farmacêutica, às vezes é um mais. Exato. Enfim, né? Então, assim,
todas essas áreas, ou várias dessas áreas, elas têm os mesmos elementos, a paleta de cores é muito parecida. próximo. Então, assim, um processo é como pegar tudo isso e se diferenciar, fazer algo novo dentro disso, né? E outra é, que eu já vi muitas marcas fazendo também, e eu acho que em alguns casos faz sentido, é deixar o mais parecido possível para passar meio que desapercebido. Eu já vi muito, tipo assim, vou dar um exemplo qualquer, tá? Não levem pro coração aí nenhuma marca. Enfim, pega uma marca de margarina, de manteiga, sei lá. Tem aquela marca que eu não vou citar, que é super conhecida. Eu quero lançar minha margarina no mercado, o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar o mais parecido possível, usar o amarelinho, pra deixar o mais parecido possível com aquela outra. Por quê? Daí porque o cliente, às vezes, nessa de desapercebido, correria, vou pegar aquela ali e já era, entendeu? Sim. Então, assim, tu acha que isso é uma estratégia válida? Ou tu acha que tem que ser sempre diferente? E como tu vê, tipo, cada um desses processos aí? Essa eu sei que é um pouco mais complicada, mas... O que eu acho, assim, foi a questão que eu falei do público. Se tu quer atingir um público mais tradicional, eles vão pegar a margarina que eles já estão habituados a ver no mercado, né? Se tu quer lançar um produto de suplemento alimentar, ou tu quer lançar um produto específico, não me vem nenhum em mente agora, assim, mas de um nicho específico, e tu quer inovar, aí tu vai ter que pensar numa estratégia diferente. Olha, a minha intenção é realmente o público ali de maior idade pegar a minha margarina primeira que vê no mercado e tá tudo certo. Eles não pensam num design assim muito elaborado exclusivo, porque não é a ideia que eles querem seguir. Então, ele tá tudo bem fazer uma marca assim mais tradicional, dependendo do público que eles querem atingir. Então, por isso que tem a questão da pesquisa, né? A gente tem que pesquisar muito o mercado, tem a pesquisa e análise de concorrentes, né? Então, ver como que os concorrentes estão agindo pra gente meio que se direcionar. Se a ideia é a gente não se destacar tanto, enfim, a gente manter um padrão porque é o que funciona. Mas tem pessoas assim, tem empresas em específico que querem inovar. Não, eu quero que quando a pessoa passar na prateleira do mercado, o meu produto seja o primeiro a ser visto. Pode ser que ela não compre, mas eu quero me destacar. Eu quero ter um marketing assim assado, eu quero fazer dessa forma. Então, aí a gente tem que pesquisar, estudar como que a gente vai fazer isso se destacar dentre os outros. Então, é muita questão. E depende do público, como eu falei, né? O público, assim, mais jovem, ele quer, às vezes, uma coisa com mais elementos também, né? Sim. Então, a gente tem que estudar a questão da paleta de cores. O tradicional, né? O público da maioridade, eu já vejo como paleta de cores mais rústicas, uma coisa, assim, mais discreta. Já o público jovem é uma coisa que às vezes é minimalista, mas também com bastante cor. Então, né, um público ali mais moderno, um contraste, uma coisa que até às vezes tu pega na embalagem, assim, tu sente a qualidade do produto diferente. Então, uma embalagem fosca. Porque além do design, do visual em si, tu tem que ter a percepção do consumidor na textura do produto também. Então, por exemplo, eu gosto muito daquela marca de café da Baggio, não sei se fala Baggio. Sim. Me chamou a atenção porque é uma embalagem minimalista, eu tenho 23 anos, né? É uma embalagem mais Entregou minimalista. Idade. Entreguei a idade. O print é eterno, em hein? abril, Ai, mas 24 em abril já vou fazer. Olha aí. E a gente pega a embalagem ali na mão, a embalagem da Baggio, é uma embalagem legal de pegar na mão, sabe? É uma embalagem fosca, é um design minimalista, mas é fácil também de manusear, então de descartar. Então, até isso a gente tem que avaliar quando a gente faz o design do produto, né? Então, se a gente quer colocar uma textura ou uma moldura diferente ali, um pattern que a gente chama também, que nem eu fiz no teu café ali, uns ícones em repetição ali que também chamam a atenção. Então, são elementos visuais que a gente trabalha no rótulo, que pode chamar atenção, né? Ou pode também afastar o consumidor. Então, tudo isso tem que ser bem estudado. Legal. Então, é interessante, sim, ter marcas tradicionais. Eu não acho que seja um empecilho. Eu acho que é muito interessante a gente ter marcas tradicionais no mercado, porque é a variedade de produtos ali, né, que é interessante. Mas eu acho também muito bom a gente se adaptar às tendências também. Então, as empresas pensarem se isso vai agregar valor ou não. Sim. Então, se tu quer se destacar, faz uma embalagem moderna, pensa numa outra proposta, pega referências de outros países também, não só do público ali brasileiro. Então, pega ali referências de marcas que são americanas, enfim, francesas, de outros nichos. Até eu uso essa modalidade também. Eu também pesquiso referências que são de fora do país para ter uma coisa nova, sabe? Para não criar todos os dias a mesma proposta. Então, eu sempre procuro, assim, pegar o máximo de referências possíveis para poder trazer isso no projeto. Então, é importante ter o tradicional, mas é muito interessante também a gente sair um pouco da realidade de vez em quando, sabe? Do que a gente já está acostumado. Tá, e dentro disso, como é que tu vê hoje um processo para se destacar? Porque a gente vai pegar hoje, principalmente por causa das redes sociais, né, da internet como um todo, tem muita poluição e saturação visual, assim, tipo, tem marca de tudo que é tipo de cor, tudo que é tipo de fontes, é uma loucura. E a gente é o dia inteiro impactado por várias marcas, vários elementos, várias identidades visuais, várias coisas. Aí no final do dia, putz, eu já nem sei mais
o que é o que, entendeu? Ou eu sei que acontece assim comigo. Por exemplo, a gente tá num processo agora aqui na agência. Só um exemplo bem rápido, tá? A gente está no processo aqui na agência agora, onde a gente está estruturando o processo comercial, aumentando a equipe e tudo mais. E aí a gente acaba recebendo anúncio de vários players do mercado e de várias outras agências, ensinando as agências a estruturar esse processo dentro da agência. E aí, tipo, eu vejo o anúncio, legal, o que o cara falou. Daí eu clico no outro, legal o que o cara falou. Daí eu clico no outro, legal. Cara, no final do dia, quando eu vou te contar o que eu vi, eu já não sei o que eu vi de quem. É muita informação. Porque é muita informação, sabe? E isso, assim, eu tô falando a nível de conhecimento, mas a nível visual também é assim. Eu lembro de uma marca que era assim, era azulzinho e tal, mas putz, tem 10 que são assim, entendeu? Qual que é agora que então, eu vi, né? com toda essa saturação, assim, e principalmente em mercados mais tradicionais, como que tu enxerga isso hoje? Como que tu vê, tipo, aqui tem um caminho para se diferenciar, ou tu acha que é muito de acordo com cada caso? Tem algum, tipo... Receita é uma palavra ruim para isso, mas é a melhor que eu encontrei agora. Tem alguma receita que tu siga para tentar criar uma diferenciação, se destacar? Sim. Depende também muito do gosto do cliente, né? Porque eu já recebi propostas de clientes, assim, que me falavam, Emily, eu preciso fazer uma embalagem assim, mas eu gosto, precisa ser... É um público específico e eu preciso que a embalagem seja chamativa. Não tem como tu fazer uma embalagem minimalista, né? Então, por mais... Eu sou adepta do minimalismo. Eu amo... Quanto mais minimalista, quanto mais claro e clean possível, melhor. Então, menos é mais. É a famosa frase, né? Menos é mais. Então, depende muito de quem está te contratando. Então, se o cliente for me falar da proposta de projeto dele e ele precisa de uma embalagem mais chamativa, eu tenho que deixar meu gosto de lado e eu tenho que fazer o que ele pede. Então, aí a gente tenta transformar isso numa proposta legal, que não fique poluído, né? Porque às vezes o cliente quer colocar também muitas coisas por não entender muito desse processo. Ele quer colocar várias coisas no rótulo porque na cabeça dele tá que, às vezes, quanto mais elementos, melhor. Só que às vezes isso atrapalha, como tu falou, tem a poluição da imagem ali, né? Então, eu vou voltar para a rotulagem de produtos, porque eu tenho bastante experiência. Na questão ali dos suplementos também, às vezes a gente coloca muitos ícones, né? Tipo, tem gente que coloca ali... O cliente quer informar tudo que tem no produto na frente do rótulo. Vamos supor dos ingredientes, psyllium, espirulina, sei lá, vários ingredientes, né, específicos na frente do rótulo, e às vezes isso mais atrapalha do que ajuda, porque a mensagem não tá clara no painel frontal. Então, se a gente tem os ingredientes, e se a gente tem informação nutricional nas laterais, justamente para esclarecer essa questão da formulação, a gente não precisa ter tudo isso no painel central. Então, isso às vezes é o que o cliente acha, que precisa ter tudo informado na frente. E nem sempre é assim. Claro, se tu vai vender ali o produto digital, é muito mais fácil de comunicar porque vai ter ele no site, né? Vai ter tudo explicado no site. Então, o rótulo, ele vai chegar com o rótulo na mão, já vai ter tudo esclarecido porque ele leu o site, né? Enfim, ou às vezes o cliente também faz um folder e manda junto, ele explicadinho, muito melhor. Mas quando o produto está no mercado que não tem o folder, não é questão online, tu precisa ter a comunicação, daí até é válido tu colocar mais informações ali na frente, né? Não poluir o rótulo também, mas deixar que a mensagem fique clara. E a questão do minimalismo, eu acho que uma embalagem clean e elegante chama, às vezes, mais atenção do que uma embalagem muito poluída, né? Com muitos elementos. Então, por exemplo, no meu Instagram, quando eu comecei, eu pensava que por ser designer, todos os elementos que eu colocasse na arte e as pessoas iam olhar e iam bater o olho. Não, isso aqui foi uma designer que fez. E não é porque tem muitos elementos na mensagem ali, na arte, que significa que isso tá claro, que isso tá bonito, enfim, né? Então, tu pode pegar no meu Instagram, eu tenho muitos posts, mas a maioria deles são de uma pegada mais clean. Entendi. Então, é preto, branco, mesclo com fotos minhas também, porque tem a questão do posicionamento que eu comentei, que eu acho interessante. Inclusive, teve ensaio novo, hein? Exato. Quem quiser conferir no Instagram, fazendo ali a propaganda. Então, eu acho importante a gente ter um design clean também, sabe? Não poluir muito. E no meu Instagram, eu acho que eu preciso passar essa comunicação clara do que eu faço. Eu preciso passar uma ideia de um design minimalista, mas que é informativo, né? Para as pessoas entrarem no meu Instagram e saberem o que eu trabalho. E evitar tanto poluir. Eu acho que o minimalismo é o que entrou aí no mercado dos designers e o que só tá se revolucionando, sabe? Eu acho que o minimalismo é muito importante quando a gente cria uma marca, quando a gente cria uma embalagem, principalmente embalagem, porque menos é mais, como eu comentei. E a marca também. Tem muitos clientes que preferem fazer sei lá, às vezes colocam um ícone que é maior do que a fonte, sabe? Às vezes o cliente quer deixar o ícone desse tamanho, porque precisa chamar atenção. Mas não, às vezes tu faz uma marca elegante, vai chamar atenção porque tá bem feito, sabe? Não porque é muito grande o ícone ou o nome tá grande ali no banner, enfim, né? Então, não é questão de tamanho, é questão de proposta de design.
Então, se tiver bonito, se tiver elegante, vai chamar atenção de qualquer forma. Legal. Não é por quantidade, né? Por questão de qualidade. Essa questão da proporção impacta muito, Muito. né? No resultado final. Em rótulos, assim, às vezes os clientes pedem pra colocar maior do que o nome do produto. E não funciona assim, né? Sim. Então, tudo tem que ser avaliado. Cara, do que eu já participei desse processo, inclusive da época que eu criava, era mais ativo nessa parte de criação, e do que eu acompanho, eu não sei, posso estar numa bolha violenta aqui, mas eu vejo sempre um choque, porque o designer, normalmente, né, a persona, assim, o estereótipo, digamos assim, tem as suas exceções, mas o estereótipo, normalmente, é minimalismo, é cores neutras, aí com um contraste mais, um ou outro contraste ali, Isso. menos informações sobre essa questão. E algo mais, não é modesto, mas é algo... Não precisa gritar. Eu vou tangibilizar isso. E o cliente, normalmente, a marca gigantesca, caixa alta em tudo, que é a fonte maiúscula em tudo, o máximo de cores possível, né? Pra agradar todo mundo. Sim. E, bota a foto bota a foto dos donos onde é que dá. Isso já bota aconteceu. o logo onde é que dá. Mas eu não quero citar nicho, porque alguém pode se ofender. Sim. Mas daí, assim, às vezes não faz sentido botar o logo grandão aí, todo o logo e o elemento e mais a marca. Às vezes não faz sentido. Não. Bota pequenininho. Eles querem botar gigante, sabe? E é assim, como é que tu lida com isso? E até que ponto, tipo, o cliente também tá certo, o designer também, enfim, como é que é essa relação, assim? Já aconteceu 2 coisas na minha vida, assim. É muito ruim quando o cliente tem razão também, né? Porque às vezes o cliente fala assim, vai ficar melhor assim, tu realmente faz, poxa, Fica olha melhor. só, ficou melhor mesmo, né? Muito bom. Aí, tipo, pensa, putz, como é que eu não pensei nisso, né? Sim. Então tem muitos clientes, sim, que tem essa questão de dar opinião e realmente ficar muito bom, né? Legal. Eles sugerirem uma coisa que não é ali da parte deles, que é nossa, de estabelecer, mas eles acabam falando e acaba ficando melhor. E tem clientes também que não tem tanto conhecimento e aí cabe a gente explicar. Não, dessa forma, às vezes mesmo explicando, não funciona. O cliente quer daquela forma e tá tudo bem porque ele está pagando pelo serviço. Mas às vezes acontece do cliente falar, deixa aqui o tamanho do logo maior do que o tamanho do produto porque eu quero que ele veja a minha marca. Só que a tua marca vai estar no rótulo. Sim. Então, independente do tamanho dela, ela vai estar ali. Então, às vezes tem que explicar pro cliente assim, não, é que no rótulo a proporção fica da seguinte forma, a tua marca não precisa estar maior que o nome para ela chamar atenção. Então, eu te sugiro fazer dessa forma. Eu procuro também referências de outros clientes para mostrar, o fulano fez assim, o que tu acha? Né? Claro, a gente não é questão do plágio, mas é questão do cliente olhar que outras marcas também fazem dessa forma. Legal. Então, a gente mantém ali um padrão. Então, cabe a mim explicar. Não adianta a gente, eu fiquei com raiva porque o cliente pediu isso. Meu cliente chato. Não, o cara não entende, a gente tem que explicar, né? Sim. A pessoa tá contratando o teu serviço justamente porque ela quer que quando tu vai no médico, por exemplo, tu não tenta adivinhar o que o médico vai te dar de diagnóstico. Ele é um profissional, ele vai saber o que te falar, vai te saber, né, te explicar da melhor forma. Então, a mesma coisa funciona pro design, assim, a gente não tem que ficar brabo porque o cliente não entende, a gente tem que absorver e dizer, não é assim que tem que ser feito assim, esse assado, assim, é da melhor forma. Mas eu quero desse jeito. Não, mas assim fica melhor pra mim. Tudo bem, né? É uma consequência, a gente tá ali pra aprender. Mas aí, nesse caso, eu acho que a gente tem que abrir mão também e fazer o que o cliente pede, porque eu já também sugeri coisas que realmente estavam erradas, né? Que não ia ficar legal no processo final. E o cliente brigou comigo porque falou, não é assim que funciona. Eu quero assim e eu tô te pagando pra isso. Eu dei uma sugestão, né? Claro, eu sempre sugiro, nunca imponho nada pro cliente, tipo, eu quero que seja dessa forma. Não. Eu sempre explico, olha, fulano, assim é da melhor forma por questão disso. Eu sempre explico, às vezes até em áudio, a gente mandando, soa melhor do que uma mensagem, né? Sim, então, quase sempre. Então, exato. Porque a gente tem uma entonação na voz que já meio que abafa ali, né? Então, eu acho que essa questão de explicar pro cliente é muito válida. A gente tem que sugerir, mas também não impor. Tem um meme disso, né? Eu falei normal, tu que leu bravo. Uma coisa exatamente. Exatamente. E aí aconteceu muito isso. E aí pode virar uma bola de neve. E faz parte, eu acho que é um processo muito colaborativo, né? Mas sabe o que eu lembrei agora, enquanto você estava falando? Tem certas áreas e profissões que, não sei, parece que todo mundo quer saber e todo mundo sabe mais do que quem é profissional naquilo. Pega futebol, por exemplo, tá? Exemplo da galera aí. Cara, futebol, todo mundo é treinador, todo mundo tem um palpite de como é que deveria ser a escalação, tinha que deveria ser o jeito de jogar e tudo mais. Médico, tudo bem, óbvio que assim, tem muitos especialistas, mas tem muita gente, eu falo porque eu conheço, tem muita gente que vai no médico e aí o médico dá um remédio X e a pessoa diz, por que ele me deu esse remédio? Eu acho que deveria ser tal. Exatamente. Cara, tem gente que é assim, tipo, consegue ser assim até com o médico, entendeu? E no design, aí a galera, todo mundo acha que sabe mais, que não, por causa dessa questão do gosto. Eu acho que isso aqui é bonito, então
Não importa o que uma profissional vai me dizer, eu acho mais bonito isso aqui, eu quero isso aqui. Exato. E aí é delicado, né? É claro que eu usei um exemplo bem alto, né? Tipo, médico, enfim, ali, que tem uma questão mais burocrática, mas é que funciona, assim, mais ou menos da mesma forma ali a questão do atendimento. Tu explica pro cliente uma coisa, tu tá sugerindo pra ele, e tu tem que entender, o cliente tem que entender que ele tá falando com um profissional de design. Ele não tá falando com uma pessoa que tá fazendo uma artezinha no Canva, né? Tipo, uma coisa mais breve, assim. Sim. Então, é muito importante a gente explicar, mas o cliente também tem em mente que ele tá falando com um profissional e que talvez o profissional tenha razão. Legal. Né? Então, ele tem que entender, poxa, se ela tá me falando isso é porque realmente talvez vai ficar ruim. E eu uso muito a questão de experiência. Boa. Então, eu não só falo, eu digo assim, ó, já aconteceu isso, entendeu? Eu passo a realidade pro cliente, ó, eu mostro. Até fotos eu já mandei e falei, olha, aqui imprimiu errado, deu errado. Porque, claro, eu não divulgo o nome de cliente nem nada, mas eu tiro um print ali do que aconteceu de errado e mando pro cliente, olha, isso aqui foi feito da mesma forma que tu tá querendo fazer e deu errado. O que tu acha sobre isso? Porque daí, cara, o visual mata, né? Se não, contra fatos não tá argumento. Exatamente, o cliente tá vendo que deu errado. Então, a chance dele falar que ainda quer é muito difícil. E aí que eu ganho no argumento, né? Boa. No caso. E aí, já aconteceu dos clientes também mandarem foto depois de alguma coisa que aconteceu errado em relação à gráfica, né? Que eu fiz de uma forma... Que eu fiz de uma forma e chegou na gráfica de outra forma, por algum motivo, que no caso, né, alguém manipulou lá errado o arquivo e depois na impressão aconteceu o erro. Daí o cliente me manda, poxa, eu pedi pra você fazer aqui e saiu desse jeito. Daí eu tenho que explicar, não, esse aqui foi um erro a parte da gráfica, aconteceu isso. Provavelmente alguém manipulou o arquivo de certa forma lá e deu errado. Claro, se foi algum problema que aconteceu por minha causa ou uma coisa em relativa a isso... eu explico pro cliente, não, tudo bem, vamos reimprimir aqui, enfim, a gente conversa, acha um jeito, melhor forma... Mas é muito difícil de acontecer, porque eu já mando os arquivos justamente para não ter erro. Eu mando um famoso em curvas, que a gente fala, né? Na embalagem do produto, porque se a gente manda um arquivo aberto, que eu falo arquivo aberto, as pessoas não sabem, né? Que não tem conhecimento. Mas o arquivo aberto é quando os textos estão abertos no arquivo. Então, que a gente consegue editar, fazer a edição desse arquivo. Pra gente mandar pra gráfica, a gente manda em curvas, que daí a gente agrupa tudo no arquivo e as pessoas da gráfica não conseguem manipular aquele arquivo. Boa. Ele fica como se fosse uma imagem, sabe? Então, eu sempre mando assim, já para não terem erros. Às vezes acontece de sair alguma informação no processo e chegar no cliente e vir alguma informação errada, né? Ou, enfim, algum erro de português específico ali. Então, eu sempre peço pro cliente também olhar antes de fazer essa impressão. Olha, fulano tá assim, assim, assado. Consegue visualizar para mim? Às vezes o cliente só olha a arte. Ah, tá ok. Só que às vezes tem uma informação ali que ficou, sabe? Que ele pediu pra mudar e talvez eu tenha esquecido de mudar em alguma... né? Às vezes acontece essas coisas, assim, as etapas do processo que às vezes dá errado. Mas na maioria das vezes, no começo, né? Quando eu fazia com tanta frequência, então eu não tinha tanto conhecimento. Então, no começo eu tinha essa dificuldade. Hoje em dia é bem mais simples, assim. Eu peço pro cliente, faço uma call, o cliente mostra, falo, ó... fulano aqui tá certo. A gente revisa muitas vezes. Por isso que a chance de erro é muito menor hoje. Sim. Porque no início eu não tinha esse contato assim com o cliente. Hoje é muito mais forte. Então, eu sempre peço para ele dar uma visualizada. E quando acontecem os erros da gráfica, eu marco uma reunião também e falo, ó, aconteceu isso porque teve uma manipulação errada no arquivo no processo. E até questão de efeito, às vezes, né? Porque efeito, como é que o designer vai saber um efeito de um rótulo? Sabe? Às vezes o cliente pede, faz isso aqui metalizado. Daí eu falo, tá, mas é que no arquivo não dá pra fazer metalizado. Na hora que for impresso, tu tem que definir isso com a gráfica. Então, se forem gráficas que eu já conheço e que eu já tenho parceria, assim, é muito mais fácil que a gente tenha uma conexão. Mas é uma gráfica do cliente. Como é que funciona daí, né? É uma gráfica lá, não sei nem onde é, não sei nem como é que funciona o serviço deles. Então, isso é uma coisa que é muito difícil no trabalho do designer, assim, que eu acho como dificuldade, às vezes, é a questão da comunicação ali com as gráficas. Se é uma gráfica que a gente não tem familiaridade. Porque às vezes acontece, então, de ter esses erros, assim, e tu não tem como tu falar diretamente com a gráfica. Tu tem que resolver isso com o cliente. Só que o cliente também não tem conhecimento e também não tem culpa. Claro, às vezes não vai passar certo, né? É uma função. Exato. E aí, a gente tem que ter essa questão de explicar pro cliente que foi um erro da gráfica e pra ele definir isso com eles. Mas às vezes não. Culpa é do designer. E aí... não tem muito o que fazer, né? A gente só tem que aceitar e bola pra frente. Essa briga acontece na nossa área também, é comercial e tráfego. E tráfego. É sempre a briga. O comercial não atendeu direito. Não, é os caras que mandam lista desqualificada. É a eterna briga. E tá tudo certo.
Mas sabe que esse processo aí da gráfica, da época que eu criava, cara, eu tinha assim, era o meu pavor. Era quando tinha que fechar um arquivo e mandar pra gráfica. Porque eu tinha mais medo desse processo do que apresentar a arte pro cliente. Eu compartilho da mesma coisa. Deus livre, era assim, ó. E eu fiquei pouco nesse processo, mas era um terror, assim. Porque a chance de dar errado, e eu trabalhava, na época que eu trabalhei com as fachadas, tipo, eram os arquivos gigantes, eram tudo coisa grande, assim. Putz, tu vai imprimir uma lona, é metros de impressão, custo e também, custo. né? Pô, se dá errado ali, é assim, é uma loucura. É. Mas, enfim, desses processos aí do que já deu errado ou que deu certo, o que tu pode compartilhar, não precisa citar nome, mas o que tu pode compartilhar aí de história legal pra galera? Teve uma vez que um cliente pediu um branco diferenciado. Ué? Foi tipo assim, ele queria um branco perolado. E aí, eu tive que falar com o comercial da empresa lá, que não foi na época falando na Caps, mas faz tempo isso também. E aí, eu tive que falar com o pessoal do atendimento, putz, e aí, né? Como é que vamos fazer um branco perolado? E aí, eu tive que conversar ali com o pessoal e conversar e ver com o cliente certinho pra ele explicar. Tá, tudo bem, às vezes é uma preferência do cliente, como que a gente vai definir isso no rótulo, né? E tava lá eu no Google, o que é um branco perolado? Vamos procurar. Daí, era um branco assim, mas era um branco mais fosco. Eu acho que essa parte ali seria mais com a gráfica do que com a gente. A gente ia colocar um branco e na hora que chegasse pra gráfica, aí a gente ia explicar pra gráfica e a bomba era deles, né? Sim. Eles que lutem, no caso. Porque realmente não tinha como fazer isso no rótulo. Então, eu coloquei um branco, né? Coloquei o código de cor 100% branco lá e enviei isso pra gráfica. Quando chegou na gráfica, a gente explicou, esse rótulo aqui, ele precisa ter essa cor aqui definida. O cliente quer um fosco, eu acho que ele estava se referindo a mais um fosco, sabe? Tipo, então a gente quer um rótulo que seja um pouquinho mais fosco, mas que também tenha um laminado, sabe? Um certo brilho. É difícil de explicar e é difícil da gráfica entender também e tudo é difícil. Mas aí chegou lá pra eles e a gente passou isso, né? E o rótulo saiu errado. Saiu com um branco estouradão, assim, não tinha efeito nenhum, enfim. Tá, bora explicar pro cliente, não deu errado aqui, vamos de novo. Tá, daí no final, acho que ele queria um rosa mais claro. Meu Deus. Não vou me lembrar direito, mas faz um tempinho isso. Mas acho que no final ele queria um rosa mais clarinho. Ele falou branco, mas ele se referia a um rosa quase bebê. Tá, queria sabe? Um creme, assim. Tipo um creme. E daí, vamos lá imprimir então. Aí foi, imprimiu, ficou um rosa estourado. Quase um roxo, sabe? Deus. Tipo, é muito difícil. Daí teve que de novo reimprimir. E daí, nesse caso, eu sempre peço pra gráfica mandar vídeo de impressão, que é o que salva o projeto. Boa. Gráfica, manda aqui pelo menos um vídeo, né? Às vezes, claro, quando a gente trabalha com demanda, isso atrasa um pouco o processo, porque, claro, tem muitos clientes, né? A gente atende muito por dia ali, e até quando eu fazia por fora também ali, às vezes eu tinha que atender de uma forma mais rápida ali, porque eu tinha muitos processos. Então, eu sempre peço pra gráfica mandar o vídeo de impressão. Nesse caso ali da proposta ali do cliente, quando a gráfica mandou o vídeo de impressão, que deu certo. Que daí eu mandei pro cliente, fulano, é assim que tu deseja a arte? Não, é assim, agora deu bom. Podia ter feito isso na primeira vez, só que a gente sabe que atrasa. Só que daí se for pensar, a gente não vai enviar o vídeo de impressão porque vai atrasar o processo. Só que se tu ter que reimprimir, vai atrasar mais ainda. Então, o vídeo de impressão é uma coisa que encurta essa jornada aí do rótulo de chegar até o cliente. E também faz o cliente não se estressar. Nossa, melhora muito mais, assim, é muito mais assertivo. Né? Essa é a palavra, é muito mais assertivo. Do que também chegar pro cliente e ter um feedback ruim. Então, a gente ganha um cliente ali no trabalho, não adianta. Então, às vezes, chega um projeto lá no cliente de uma forma que ele não gostou, a gente podia ter definido isso muito antes. Sim. A gente podia ter resolvido esse problema muito antes. Então, por isso que, em questão de rotulagem de produtos, eu peço um vídeo de impressão. Em questão de marca, geralmente não tem impressão, porque é o visual, né? Sim, mais o digital, no caso. Mas se tem algum item de papelaria específico ali que precisa de uma certa aprovação na hora que vai pra gráfica, eu sempre peço também vídeo de impressão. Por mais que é uma gráfica que eu não conheça. Eu sempre tento, às vezes, comunicar pro cliente. Legal. Fulano, pede pra tua gráfica aí mandar um vídeo de impressão pra ti saber como ficou o rótulo. Se eu não tenho comunicação direta com a gráfica, eu passo isso pro cliente. Porque depois, se for errado, eu dei a sugestão. Sabe? Então... Mas marca também tem as suas peculiaridades, né? Porque daí tu manda lá, manda o logo, manda a identidade visual completa, manda até o manual de marcas, as aplicações certinho e entregou. Aí o cliente vai lá e faz umas aplicações absurdas. E o resultado final, às vezes o cliente pensa, não, vou fazer de outro jeito pra ver se fica melhor. E no final... É incrível, assim. Daí tu vai lá, faz um mockup de uma camiseta, uma empresa. Faz um mockup da camiseta, bota o logo bem fino no canto, aí depois vai lá... O cliente fez um logo desse tamanho. Sim, por isso que às vezes quando o cliente não escolhe manual de marca, eu tento passar isso numa cap, sabe? Tipo, se o cliente... Às vezes o cliente nem pede por cartão de visita, eu penso, cara, esse aqui provavelmente vai fazer um cartão de visita, eu vou botar. Boa. Sabe? Então eu vou lá e faço. Por isso que é muito avaliar o projeto, sabe? Se o cliente é uma pessoa, por exemplo, eu fiz uns projetos já para um cliente muito querido meu, já de anos, assim, ele tem
negócio de engenharia, assim, eu apliquei nas camisetas, apliquei em coisas, em materiais, assim, do nicho dele. Legal. Então, em banner, e pra já ele ter uma noção de como fica. E quando ele imprimiu a camiseta, ficou top, sabe? Eu até postei no meu Instagram também, marquei ele ali. Então, os clientes que já têm um conhecimento também de como é que fica, porque ele já fez outras marcas comigo, fica muito mais fácil. Mas quando é um cliente, mesmo assim a gente faz os mockups. Claro. Mas quando é um cliente que não tem muito conhecimento, tu tem que aprofundar mais ali o teu projeto, porque ele precisa entender da forma que precisa ficar feito depois de finalizado. Então, a questão das camisetas, questão de banner, cartão de visita, fachada. Fachada é uma coisa complicadíssima, porque tem uma dimensão específica ali e é uma coisa que tem um custo financeiro maior. Então, se der errado, é um gasto muito grande, né, que o cliente vai ter depois. Então, por isso que eu sempre tento abordar da melhor forma no início para o resultado final não dar BO. Não dá ruim. Não dá Legal. ruim. Quero te perguntar ainda 2 coisas, para daí a gente já ir para os finalmente aí. Eu acho que a gente conseguiu trazer um baita conteúdo aí pra galera desse teu mundo, né, do mundo que tu vive aí no dia a dia. Eu queria ainda te perguntar um case que tu tenha se orgulhado assim, de ter feito, ou que tu goste muito, tem, sei lá, um carinho diferente. Pode ser de marca, pode ser de rótulo, o que tu quiser. E depois disso, eu quero que tu dê as dicas aí pra galera que vai contratar um designer. Vai contratar um designer, uma agência, um estúdio, enfim. Sim. Como que eles procuram um bom profissional para cuidar do seu projeto de marca, seu filho aí no visual. O sonho, né? Fazer viralidade. Vai dar treta isso aí com meus clientes, mas enfim. Tem um projeto que eu fiz que é de cuidados pessoais. É um projeto assim mais feminino, então eu tive mais vontade de fazer, me identifiquei melhor. E eu gosto muito de produtos de skincare e tal, então foi uma coisa que eu meio que tomei pra mim, né? Legal. Como se fosse o meu projeto mesmo, que eu estivesse lançando uma marca. Eu faço todos com muito carinho, eu gosto muito de fazer projetos de identidade visual, mas esse me tocou mais porque foi quando eu profissionalizei de verdade o meu trabalho. Foi no momento que eu peguei e pensei, não, eu preciso de uma proposta de identidade visual com tudo explicadinho, eu preciso de um briefing. Eu não tinha nada disso. Era da forma mais, assim, a grosso modo que eu fazia, que era como eu sabia. Foi quando eu comecei a fazer cursos. Bem na época que eu comecei a fazer os cursos ali, eu comecei a me profissionalizar mais, entrou esse projeto. Pensei, pronto, aqui é a minha virada de chave, né? Então, eu montei toda uma proposta de identidade visual num PDF, acho que tem 20, quase 30 páginas, a minha proposta de marca. Eu apresentei o conceito da marca, eu apresentei mapa mental, análise de concorrente, eu estudei assim, nossa, eu lembro que eu mostrei assim pro meu namorado, olha a minha obra de arte, sabe? Feliz da vida. Foi um projeto que brilhou o olho. O briefing também foi uma coisa que eu não tinha costume de fazer, eu sempre fazia ali no WhatsApp. Então, esse eu montei um briefing bonitinho, pesquisei as perguntas, peguei referência de um designer que eu admiro lá, que eu inclusive fiz um curso dele, o Viana. Então, eu peguei o modelo dele, adaptei pra minha proposta ali, o que fazia sentido pra mim. E mandei pra cliente. Então, ali ela respondeu o briefing. Quando veio o briefing bonitinho, que eu imprimi até num papel aquele briefing. Pensei, eu vou ler no papel esse briefing aqui. Emoldurar e colocar na parede. Eu vou emoldurar. Ai, pior que eu não emoldurei, mas eu deveria ter feito. Esse briefing ali eu até imprimi. Eu nem tinha necessidade de imprimir, mas eu imprimi porque eu pensei, olha que profissional, vou ler aqui impresso. Imprimi ali o papel e fui lendo ali, né, as respostas da cliente. E aí que eu pensei, putz, mapa mental, tá aí, vou tentar aplicar no mapa mental. Gente, isso foi muito esclarecedor pra mim. E dessa vez eu não tinha feito mood board, mas eu fiz um mapa mental, que foi uma coisa assim que me ajudou muito a esclarecer a ideia. E foi a primeira marca que eu olhei, brilhei o olho e falei, não, isso daqui tá profissional, vou postar. Inclusive, eu postei 3 vezes no Instagram, era pra postar só uma, postei 3 vezes. E eu impulsionei também, fiz o tráfego ali no Instagram, aqueles mais simples assim, e pegou um público bem legal também. E essa marca foi uma coisa que a cliente também deu um feedback legal. Depois ela comentou, ficou melhor do que a gente imaginava, né? Ela até tem o Instagram ali ainda. E essa cliente, ela fez a sacola depois. Então, teve mais um item a mais no projeto, sabe? Que às vezes a gente faz só a identidade visual, essa imprimiu realmente na sacola. Gostou tanto do projeto que ela fez sacola, enfim. E eu fiz uns mockups bem legal dos cosméticos, que era um nicho que eu até então não tinha trabalhado também, foi a primeira vez. Então, foi um projeto que eu bati o olho. Esse projeto eu me profissionalizei. Eu entreguei da melhor maneira possível, assim. Eu vi que um briefing, um mapa mental, ali era interessante, era importante ter. E a partir desse projeto ali que eu comecei realmente a aprimorar tudo. Eu criei contratos depois de um tempo, né? Eu até então trabalhava com contrato. Eu criei um contrato de marca ali. Para rótulo de produto também, eu criei um contrato. E eu
fiz ali a análise das cláusulas, coloquei tudo certinho, passei para uma amiga minha ali que tem uma noção, lê tudo, e eu profissionalizei. Então, esse foi o projeto que eu bati o olho, que eu falei, não, esse projeto aqui, ele tá profissional, é a partir daqui que eu vou. E aí vieram mais projetos de marca, esse do meu cliente de engenharia e tal, ele fez vários e só... Tu vai citar qual que é a marca ou não? Lotus Beauty. Eu não tinha citado, né? Não, eu não, só se eu não prestei atenção, mas ela eu não foi tinha em 2021, essa aqui, ó. Aqui. Ou 2022. Que foi a primeira que... Aqui foi a virada de chave, foi a então. virada de chave. Bom, tá no feed, depois vocês dão uma olhada lá. Depois dá pra conferir. Essa marca que eu fiz aquela vez... Na verdade, isso eu também não fazia, que é a apresentação do grid, que a gente fala, né? E foi a primeira marca que eu fiz o esboço no papel, passei pro Illustrator e usei um grid. Nossa, eu me achava demais. Nossa, eu usei um grid pra fazer essa marca. Que legal. Porque antes a gente às vezes desenha ali, cria as curvas e tal, mas tem marcas que a gente não necessita de usar o grid, né? Sim. E essa eu usei e foi uma coisa que eu não tinha feito ainda também e eu achei bacana. Que legal. Então essa eu me profissionalizei bastante e levou um tempo pra fazer assim. E a cliente brilhou o olho quando eu mandei. E o feedback de um cliente ganha o designer, né? Não adianta. Feedback positivo. Que massa. Tá, e as dicas aí pra quem tá nesse processo de contratação? Pois então, eu acho que tem muitos clientes que procuram os designers sem ver portfólio. Eu acho que o portfólio é a porta de entrada pro cliente contratar um designer. Antigamente eu tinha propostas em PDF. Então, que eu não acho ruim, eu acho que cada um faz do jeito que achar melhor, né? Mas eu acho que a partir do momento que tu cria um site, seja uma landing page, seja um site mais institucional, não, mas um site que tenha mais ali ramificações para o cliente entrar, enfim, explorar, da forma que for. Um site, ele é a porta de entrada para profissionalizar o teu serviço. Porque no site eu consegui explicar tudo o que eu faço. Então, não tem dúvidas do que eu faço rótulo, eu faço marcas, às vezes eu faço social media, não é um público tão grande, de vez em quando eu faço ali para quem necessita e tudo mais, mas o meu forte é a marca e embalagem, e o cliente quando entrar no meu site, ele vai saber que é com isso que eu trabalho. Então, eu acho que um site é a forma de profissionalizar o teu serviço. Por mais que é um investimento alto, no começo tem muito designer que acha difícil ali de investir em portfólio, faz do jeito que tu achar melhor. Quando tu conseguir um caixa ali legal, um financeiro bacana para tu poder investir, investe. E foi isso que foi a forma que eu achei para profissionalizar meu serviço. Então, quando o cliente contratar um designer, eu acho que o portfólio é muito importante para saber se ele vai se identificar com aquele designer também. Boa. Por exemplo, a Lotus Beauty, ela foi no meu portfólio, eu mandei aquela vez umas imagens, eu acho, para ela em PDF, não me lembro. E ela gostou do meu serviço porque eu já tinha feito os rótulos para nicho de estética. Então, mesmo que eu não tenha feito, mesmo que eu não tenha feito em específico cuidados pessoais, eu fiz uma coisa de estética. Então, ela pensou, esse rosa bacana, esse lilás aqui que ela usou legal, ela tem uma ideia feminina sobre isso. Boa. Então, se tu tem um portfólio que o cliente se identifica, né? Se o cliente bater o olho ali e pensar, putz, ele fez um projeto aqui que é parecido com o meu. Às vezes nem é igual, mas, tipo, se ele se identificou, se criou uma conexão específica, é o designer que ele tem que contratar. Se surgiu alguma dúvida de, poxa, mas esse designer aqui não vai fazer do jeito que eu gosto. Ou no atendimento, às vezes o cliente fala ali e não sente uma conexão, ou é muito difícil de se comunicar com o profissional não responde, ou o cliente pede uma reunião, o profissional tem vergonha, eu não acho melhor reunião não, vamos por ligação, ou manda mensagem, manda áudio. Fica difícil, né? Claro que às vezes às vezes eu tô em reunião com o cliente, eu não consigo responder. Eu falo, a gente consegue marcar uma call pra tal hora? Agenda uma call pelo menos, sabe? Mas não deixa o cliente sem resposta. Não demora tanto pra responder. Tenta servir o melhor atendimento possível, porque daí ele vai sentir que quando ele construir a tua marca, se surgir algum previsto, ele vai poder te falar, né? Ele vai poder te explicar que não é assim que ele queria ou que era assim que ele queria. Ele vai ter mais confiança e abertura pra se comunicar contigo. Então, a conexão com o cliente é muito importante. Né? O cliente se conectar com o designer em relação ali ao atendimento e também a visualizar o portfólio do designer com cautela. Olhar se isso ali se é importante, se é interessante tu entregar o teu sonho na mão daquele designer ali, se ele vai saber fazer com maestria ou se ele vai achar alguma dificuldade ou se vai ser difícil de conversar e tu vai ter que contratar outro posteriormente. Porque tu vai gastar o valor de 2 designers, né? Claro que às vezes acontecem situações que o cliente se conecta, dá tudo certo. Aconteceu comigo também, de eu já fazer marca para um cliente específico. Mas não foi essa ideia que eu tinha. Não, tudo bem, não tem problema, né? Pagou ali os 50%, não, né? Às vezes o cliente quer uma ideia totalmente diferente do que tu está habituado a trabalhar. E isso leva mais um processo. Então, às vezes é mais interessante para o cliente contratar um designer que vai fazer do jeito que ele quer, né? Então, aí a pessoa vai conversar. Não foi interessante aqui, a gente consegue pausar o projeto, fazer de outra forma, né? Eu vou fazer outras pesquisas, depois a gente volta a conversar. Tá tudo bem. Isso acontece no mundo corporativo, com todo mundo, né? Nem todo mundo agrada todo mundo e tá tudo bem. Mas é muito importante tu ter um atendimento diferenciado, tu ter um atendimento legal, tu
poder receber o cliente de forma aberta, poder se conectar com ele. Então, não tratar o cliente com indiferença. Então, o atendimento é muito importante na hora que tu contrata um designer. E realmente ali a questão do portfólio também, que perfeito. é muito importante. Eu vou tentar contribuir para esse processo, vou dar uma dica pessoal, mas que eu acho que tu vai concordar também, que é preço. Tá? Precificação de serviço. Se for muito barato, desconfia. Porque isso... assim, eu já cansei de ver, por exemplo, chega pra gente para fazer o tráfego aí, a gestão. Eu tô em atraso porque eu mandei fazer rótulo com o cara, não me entregou, não ficou como eu queria, demorou, agora tá fazendo com outro. E às vezes assim, a pessoa já tá no terceiro profissional fazendo. E, na maioria das vezes que isso acontece é por quê? Porque foi no mais barato. Tá? Não sempre, mas na maioria das vezes fui no mais barato e deu ruim. O cara não entregou, tá 45 dias no processo e a pessoa não tem nem sinal de quando vai ficar pronto, sabe? Isso não é só com design, isso é com site, isso é com tráfego, isso é com social media, isso é com várias coisas aí relacionadas ao digital. Mas no design acontece muito isso. Então, eu acho que essas dicas que tu falou de portfolo, ver case, o que já apresentou, o que não apresentou, atendimento, a pessoa tá disponível ali, prazo, sabe? Mas preço eu acho que impacta muito. Eu já tive muita dificuldade em precificar meu trabalho no início, porque eu não sabia argumentar sobre os meus valores. Então, eu pesquisava ali uma referência de um profissional que tinha um valor X e eu pensava, eu posso cobrar mesmo da mesma forma. Isso bem no início, quando eu não tinha conhecimento de nada, né? Então, eu precificava da forma que eu achava melhor e chegava no cliente, mas tá muito caro. Eu botava lá embaixo o preço porque ele pediu, só que eu esqueci o valor do meu serviço, né? Eu até tava fazendo um trabalho já legal na época, eu já poderia precificar daquela forma, enfim, né? Em alguns momentos, mas eu chegava no cliente e ele não sabia argumentar e eu baixava muito o preço, né? Ou o cliente não me contratava porque era muito barato. Então, depois de muita pesquisa, de muita experiência com o cliente, de questão de valor, hoje eu precifico o meu trabalho e eu tenho muito mais segurança em relação a isso. Legal. Porque eu sei argumentar. Então, se o cliente me pedir, Evelyn, esse preço aqui por quê? Mas o que tá incluso? Eu tenho uma proposta enorme, acho que 40 páginas, explicando todo o meu processo de trabalho. Então, às vezes eu nem preciso argumentar, porque na proposta já vai estar especificado. Mas sempre tem um cliente, às vezes, que não lê algum item específico. Sim. Então, ele volta a me perguntar, Evelyn, aqui tu falou que era isso, isso, isso. Por quê? O que é isso aqui? Por exemplo, esses dias uma cliente me perguntou o que era mapa mental. Eu faço um mapa mental da própria marca também, além de fazer para mim na construção do projeto. Legal. Então, tudo que a cliente abordar no briefing, eu vou colocar nesse mapa mental na proposta dela, para o resultado final fazer sentido com aquilo. Então, ela vai olhar o projeto, lá no resultado final, os mockups, ela vai voltar lá no mapa mental, faz sentido, ela fez isso, isso, isso. Entendeu? Para uma coisa conectar com a outra. Então, é muito importante, assim, a gente ter um valor agregado ao teu serviço, né? Se o teu serviço é legal, é bacana, tu tem experiência, faz um valor legal e argumenta sobre aquilo. Defende por que é aquele preço. Boa. Não baixa o preço muito só porque o cliente achou caro, porque é relativo. Tem cliente que vai olhar aquele teu valor e vai achar barato. Porque é um cliente que já tem mais experiência, ou é um cliente que já tem um valor agregado maior. E se há eu sempre não faço orçamento padrão, tá? Eu não tenho um preço para todos os clientes. Eu sempre converso com o cliente para ver o que ele precisa. Porque se ele precisar de materiais de impressão, vai ter um valor agregado. Se ele não precisar de nada, se ele precisar só de um logo, porque às vezes acontece do cliente não querer identidade visual e tá tudo bem. Aí vai ser um valor bem menos, né? Vai ser bem mais barato porque ele vai querer só o logo. Só que eu sempre explico que a construção de identidade visual é o mais importante de tudo. Um logotipo isolado não é tão interessante quanto tu ter um manual de marca ou identidade visual. Então, pro mesmo cliente, eu mando pelo menos 3 propostas diferentes, com 3 valores diferentes para cada cliente. Então, toda vez que vem um orçamento para mim, um pedido de orçamento, uma proposta, eu gosto de falar de proposta, não de orçamento. Quando vem a proposta para mim, eu sempre avalio de acordo com a empresa do cliente. Então, se é uma microempresa, se tem 10, 20, 30 funcionários, com um valor aquisitivo maior, que precisa de um processo de trabalho maior, porque vai ter vários itens, materiais de impressão, eu não tenho como cobrar o mesmo valor de uma microempresa, que só vai pedir uma sacolinha, sabe? Então, não é questão de, ela cobra diferente para mim, não. É porque cada empresa tem uma realidade diferente. É relativo, né? Então, por isso que eu sempre avalio essa questão da proposta conforme o cliente. Mas a precificação é muito importante. Eu tinha muita dificuldade. Hoje eu já me sinto muito mais segura em relação a isso, em precificar meu trabalho e argumentar a favor, assim, pra gente realmente dizer pro cliente, isso aqui é desse preço porque é feito dessa forma. Então, a precificação é uma coisa, assim, muito importante no trabalho. A gente tem que pensar com muita calma, avaliar cada cliente em específico para ver qual o melhor valor relativo àquele projeto. E é isso. Perfeito, perfeito. Bom, esse foi mais um episódio aí do Dogcast. Eu acho que foi bem legal a conversa, a troca. Tem vários insights aí para quem está nesse processo. Teve dicas também para profissionais de design também, né?
E os contatos da Evelyn vão estar aqui abaixo na descrição. E o último recado que eu queria dar é que hoje a gente queria fazer o lançamento oficial assim, do café, né? Já queria estar com a embalagem aqui. Falamos até, demos um spoiler aí que seria o lançamento. Mas o café não chegou a tempo. Então eu até estava acompanhando antes da gente iniciar aqui o rastreio. Ele tá para chegar, talvez chegue ao longo do dia hoje, mas pro episódio não foi possível chegar. Então quando chegar a gente vai fazer foto, vai mostrar para vocês, né? Que os convidados também vão receber, vou mandar um para Eve, né? Show! Que foi... Eu já fiz pensando, será que ele vai mandar um? Com certeza, que foi a criadora desse projeto aí, ficou sensacional, ficou muito bacana. Show, mesmo. Obrigada. E espero que a gente possa fazer muitos ainda, né? Que dê bons resultados aí do café, eu acho que a galera vai gostar. Mas só, né, para dar o recado aí, que hoje não foi possível mostrar para vocês aqui durante o episódio, porque não estava disponível. Mas quando chegar, eu mostro para vocês nos stories, mostro lá no Insta da F também vai estar, a gente vai postar foto e tudo mais. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o processo de criação, ou enfim, tiver dúvidas, ou quiser, né, te contratar, é só chamar a Eve no Insta dela. Só entrar em contato. Né, no teu Instagram, no site lá também tem o link na bio. Eu tô fazendo já teu pitch de vendas aí, porque eu sou gestor de tráfego dela, então a gente já conhece aí o processo. A gente nem falou hoje sobre as campanhas, porque a gente ainda tá no início, mas em breve, se tudo der certo, a gente vai ter um baita case aí também para trazer para esse mercado, né, para trazer para vocês. Então, Eve, muito obrigado pela participação, por tirar teu tempo, contribuir aí as tuas experiências com a gente. Eu sei que se expor e falar sobre os seus processos sempre é um processo delicado, porque a gente tem que fazer várias autoanálises, né? Para poder trazer, mas eu te agradeço demais por ter contribuído, por ter trazido esses insights. Quem sabe mais pra frente a gente faça sobre outros temas que a gente não conseguiu abordar hoje. Fico à disposição. Muito obrigado pela participação. Não sei se quer dar mais algum recado também pra galera, fica à vontade. Quem quiser me contratar, tá? Eu agradeço. É muito, muito bom. Eu trabalho com o que eu amo, então eu sempre vou fazer com muita maestria. Então, quem quiser entrar em contato comigo pra até tirar dúvidas, né? Às vezes os designers acham interessante entrar em contato para tirar alguma dúvida em específico ou o profissional me contratar, fico aí à disposição. Perfeito. Esse foi mais um episódio, então, do DougCast e eu te vejo no próximo.